10 minutos. Começou a gravar o trem aqui. Em 10 minutos para a gente liberar o debate para vocês poderem falar. São 3 pontos que eu acho que são interessantes para a gente pensar, entre vários outros que essa obra coloca, né? E relendo, né, mais recentemente o livro, é um livro do ponto de vista estético, do ponto de vista da literatura, extremamente bonito também, assim. Por mais que eu possa discordar das posições do José de Alencar, entender a posição dele enquanto um sujeito dominante da classe senhorial, é um livro que tem uma história extremamente bem amarrada e consegue passar um panorama. É por isso que o livro, inclusive, tem tanta força expressiva. Mas são 3 coisas que eu acho interessantes para a gente pensar, né? Primeiro, panorama que o livro traz, né? O livro se passa entre 1850 e a virada da década de 50 para a década de 60. O que é que esse livro está retratando ali por meio da fazenda da Nossa Senhora do Boqueirão e das relações, né, entre o Túlio, a Alice, a rusga que o Túlio tem com Joaquim de Freitas e tudo mais. Tem algo que está retratando a estrutura social, que é o apogeu do sistema escravista no Brasil. Obviamente é uma perspectiva sobre aquele sistema escravista, mas é um retrato daquele sistema. E o que a gente pode notar ali na obra do José de Alencar de características desse apogeu, dessa dominação, dessa hegemonia da escravidão? São as características do patriarcalismo, de um poder senhorial que não é contestado e que ele se expressa de diversas formas, seja pelo paternalismo, ou seja, aquele poder privado que se coloca sobre as normas públicas e, mais que isso, que corrompe o Estado por meio da compra de títulos, por meio das relações com deputados, com ministros, conselheiros. É um poder que se esparrama. Ele é quase um poder paralelo ao poder do Estado brasileiro, ou melhor dizendo, é um poder que informa o Estado brasileiro, que constitui as relações políticas. O paternalismo também se expressa na política de dependentes. A gente consegue ver ali, né, o tanto de pessoas que o Joaquim da Espera, o Barão da Espera, consegue reunir, por exemplo, numa festa de Natal, né, políticos, ministros e tudo mais, pessoas que são dependentes, né, como o compadre dele, né, aquele que vive, inclusive, ali apenas de bajular um senhor de escravos, né? Ou seja, ele retrata, portanto, essa dominação do patriarcalismo, mas ele coloca uma perspectiva também sobre esse sistema, da escravidão como harmônica, da escravidão sem grandes conflitos, da escravidão, inclusive, como um paraíso, em que escravos, pessoas negras e brancas confraternizam naquele lugar, né? A gente tem não só o exemplo do pai Benedito, mas a gente pode pegar o exemplo de todas aquelas mulheres que trabalham na cozinha lá da Nossa Senhora do Boqueirão e que elas vivem, parece, no mar de flores, né? Colhendo frutas, cozinhando e brincando com os filhos ali do barão, sem grandes questões, né? Enfim, o que está por trás também nessa visão? É uma visão tanto quanto romântica da escravidão, uma visão que idealiza a escravidão e, mais do que isso, do ponto de vista jurídico, é uma visão que diz que a escravidão, a questão da escravidão, quem deve mexer com ela, quem deve dirigi-la no processo histórico, quem deve tutelá-la, não é o Estado, mas sim os senhores de escravos. O Estado não deve se intrometer na relação entre senhores e escravos, não pode fazer leis, não deve fazer leis que afete o direito de propriedade dos senhores. Ou seja, a visão idílica também forma uma visão normativa, uma visão jurídica sobre a escravidão. E o livro vai costurando isso um pouco, que é inclusive a posição política do José de Alencar. Há uma questão também, né? O livro faz essa romantização nos anos 50, né? Nos anos 50 para os anos 60. No entanto, como eu disse para vocês, é o segundo elemento. O livro é escrito às vésperas da lei do ventre livre. Às vésperas de uma lei que vai colocar um limite bastante claro a esse poder senhorial. O que a lei do ventre livre diz? Nessa relação de propriedade que um senhor tem com uma mulher escrava, há um limite, que não existia até 1871. Que limite é esse? Que o filho dela não é propriedade do senhor. Ou seja, que o senhor não capitaliza, não aumenta o seu patrimônio, não aumenta o seu capital com base na gravidez de uma mulher. É que aquilo ali não é uma posse, não é uma propriedade dele. Por que isso? Porque tem uma lei. A lei estabelece isso. Aquele filho dela nasce como ingênuo, nasce como um sujeito livre. Portanto, que esse é o segundo elemento, o José de Alencar escreve sabendo disso. Ele sabe que ele vai ser derrotado, inclusive. O Tronco do IP é publicado no início de 1871, inicia a sessão parlamentar de 1871, ele já sabe que a derrota vai vir em termos legislativos para ele, para essa classe senhorial. O livro, portanto, está tentando colocar uma discussão ali também.
uma discussão que idealiza o passado perante essas novas leis que vão surgir, colocando o limite do poder senhorial. Esse é o segundo elemento, né? O livro perante a lei do ventre livre. O terceiro elemento, pessoal, que eu acho é para a gente pensar a questão estética, né? Qual é a estética que paira, né? Eu acho que é interessante pensar, porque o José de Alencar ele nunca ele funda. Ele funda em termos literários, mas era uma forma de estar no mundo muito comum à classe senhorial no Brasil. Inclusive, isso surge, né? Eu tenho um livro sobre isso que eu publiquei há 3 anos atrás, que eu analiso isso na Constituinte de 1823, que é a nossa Constituinte da Independência. Mas de como, na defesa da escravidão, ou na defesa da ordem senhorial, há uma sensibilidade da nostalgia. Se defende a permanência da escravidão, a permanência do autoritarismo com base no passado, com base numa idealização do passado, de que as relações eram harmônicas, de que o Brasil era melhor naquele momento quando, por exemplo, os escravos não tinham direitos nenhum, quando não havia essa discussão da lei do ventre livre, mais do que isso, essa discussão sobre a abolição da escravidão, como ela começa a surgir nos anos 70 do século XIX. Ou seja, a estética do livro é colocada por meio dessa melancolia, ou dessa nostalgia da escravidão e uma idealização do passado. Como é que isso é articulado? De diversas formas. Eu vou trazer só alguns dos elementos, né? Quando a gente começa o livro, né, que é o Sênio que está narrando, né, como se fosse ele como se fosse que narra a história, né? Ele está andando a cavalo, ele se encontra com a cabana do pai Benedito. E ele chega, né? Ali já é como se fosse no tempo presente, né? O Sênio está narrando em 1870. Ele vai conversar com o pai Benedito. E o pai Benedito já está meio que gagá, né? Ele está gagá no sentido de não mais conseguir falar direito e tudo mais, mas o Sênio destaca a ruína. Ele fala, aqui havia uma grande fazenda, aqui havia uma grande lavoura, aqui havia uma fazenda com frondosa, com grande produção e tudo mais. No entanto, quando ele encontra o pai Benedito, já na década de 70, né, que é o início do livro, há uma ruína, né? Há um perecimento daquela nobreza, daquela grandeza de Nossa Senhora do Boqueirão. O que o Alencar está querendo colocar com isso? De que no passado, quando não existia essa discussão sobre a abolição da escravidão, não só havia ali uma exuberância do domínio senhorial, mas como o Brasil era melhor também. E que a partir do momento em que se começa a discutir abolicionismo, leis para colocar um limite ao poder senhorial, o Brasil, como Nossa Senhora do Boqueirão, vai entrar na ruína também. Qual é a outra forma que ele articula a nostalgia como uma defesa da ordem hierárquica, da ordem autoritária e da escravidão? É a própria figura do pai Benedito. O pai Benedito, e aí que é a grande sacada, né? É uma sacada do ponto de vista literário, mas é uma sacada também do ponto de vista do poder, né? Desse poder que o Alencar expressa, que é o retrato do pai Benedito, e não só a forma como é o pai Benedito. Ele é o bom escravo, né? Ele é o escravo que cuida do Túlio, ele é o escravo ali servil, é o escravo que não se revolta, é o escravo ali é o pau para toda a obra, né? Inclusive, no final do livro, quando o Túlio foge, a primeira coisa que o Joaquim de foge, assim, vai embora da fazenda, a primeira coisa que o Joaquim de Freitas faz é chamar o pai Benedito, né? Tem essa relação de cumplicidade, é o escravo da família, é o escravo que aceita muito bem a sua posição de subalterno. Mas há uma questão mais profunda também, não é só essa representação do escravizado, mas o pai Benedito carrega a chave da história. É o pai Benedito que carrega o segredo do Boqueirão. É o pai Benedito ali que consegue fechar a narrativa. Ninguém sabe o que acontece se não for o pai Benedito falando. Ele não só sustenta, portanto, como um sujeito escravo, ali a economia da fazenda do Boqueirão, ou a economia escravista, mas como ele é o sustentáculo espiritual e também o sustentáculo no sentido da narrativa, a possibilidade da escravidão no Brasil, desde que ele seja o bom escravo. Ou seja, o Alencar constrói essa ideia, né, de que a escravidão depende ali dessas relações, mas especialmente do bom escravo. O bom escravo na realidade, mas o bom escravo representado também. Enfim, são várias coisas que o livro coloca, né? Eu estou falando muito, pessoal, mas é porque a gente já ir tentando entrar nesse debate, porque ele vai dialogar muito ali com Machado de Assis e com os nossos próximos autores que vão ter visões que começam a deslocar um pouco dessa. Mas é para a gente entender conteúdo e também a proposta política do livro, escrito ali pelo José de Alencar. Há várias outras coisas, mas eu não vou entrar agora, né? Ali a gente vai focar mais nisso
Hoje, outras coisas que vocês trouxerem, obviamente, né? Enzo perguntou ali, sim, de fato, sim. O golpe é, inclusive, um golpe senhorial, né? O golpe contra a monarquia. Não, quando eu digo isso, não quer dizer que o império era progressista, que o império era abolicionista e democrático, né? A monarquia brasileira. Mas, de fato, o golpe republicano ele é articulado pelos senhores que são derrotados em 1888. E eles têm medo que a abolição da escravidão gere duas coisas no Brasil: que os negros, de fato, virem cidadãos, e mais do que isso, que haja uma reforma agrária no Brasil. Posso depois mandar um texto para vocês sobre isso, uma entrevista com o Alencastro. E aí eles vão e dão um golpe, né, junto com as Forças Armadas, para evitar qualquer tipo de democratização do Brasil. Né? Falam de república, mas é um fechamento democrático naquele momento. Beleza, pessoal? Então vamos abrindo aí para vocês, que já falei aqui demais um pouco hoje. Quero escutar o que vocês acham. O que vocês acharam do livro, inclusive? Não precisa entrar nessa coisa histórica por enquanto. Vão falando aí o que vocês acharam. Diga aí, Enzo. Eu não cheguei a terminar o livro ainda, estou lendo pelo PDF lá que o senhor mandou, está lá no Canvas, aí demora um pouco aqui no computador, mas pelo que eu li assim, e ali logo no início eu vi uma coisa que eu queria até perguntar para o senhor, porque eu comecei a levantar suposições, porque na minha opinião eu achei aquilo ali meio, não sei se a palavra é essa, é muito intenso o que eu vou falar, mas um pouco menos, mas quase que um absurdo, que mostra uma convivência, que é até algo que a gente trouxe lá no Peabiru, do sincretismo. Ele meio que traz uma questão de convivência harmônica, quase do Gilberto Freire, aquilo ali de uma convivência harmônica. E eu queria saber, professor, se Alencar faz isso porque ele faz tipo uma ironia machadiana, ou se é porque ele realmente era anti-abolicionista e quis escrever uma coisa mais assim, ou se é algo da sociedade mesmo, daquela época, que tinha esse pensamento e algumas coisas ocorriam assim. Porque ontem, por exemplo, Israel teve o Yom HaShoah, que é a data do... A gente está no Nissan lá, né? E é a data do Holocausto. E o pessoal todo lá parou por 2 minutos. Aqui no Brasil, se a gente for tentar fazer isso, é impossível. Naquela época, pior ainda. E eu queria saber se era realmente uma visão da época achar essa... Ai, que bonitinho a escravidão. Vou deixar, eu já anotei aqui, Enzo, vamos deixar mais pessoas falarem, porque eu quero que vocês falem, porque senão pode ficar muito aula, né? Aí eu vou falar demais, não sei o quê. Eu queria escutar vocês, mas já anotei aqui os seus questionamentos já. Inclusive, se vocês quiserem, se você quiser falar mais coisa e tudo, mas tá anotado aqui. Vamos aí, pessoal, o que mais? Professor, esse ponto também que o Enzo falou, que eu gostaria de acrescentar aqui, é muito interessante que a gente acabou, pelo menos onde na minha sala, a gente acabou de estudar o Casa Grande Senzala, né, de Gilberto Freire. Eu achei muito interessante essa correlação que dá para fazer, né, esses dois pensamentos meio que divergentes sobre essas 3 raças convivendo ali, né, de maneira pacífica. Isso foi uma coisa que eu achei muito interessante. Uhum. Massa, Júlio, massa. Que é um autor que eu também passo quando eu dou formação. O pessoal lá na comunicação está até vendo agora. Né? A gente abre um pouco com ele para a gente pensar essa visão hegemônica sobre a história brasileira. Mas tem tudo a ver. Eu vou comentar isso aí do Gilberto Freire com o nosso digníssimo José de Alencar. Sim, eu até achei interessante a pergunta do Enzo. Será que isso era um pensamento normal na época, né? Porque esses dois autores tão grandes na história brasileira, meio que escrevendo assim uma coisa que parecida, né? Sobre a história. Vou notando aqui para a gente depois conversar um pouco sobre isso. Mas o que mais, pessoal? O que vocês acham aí? O que mais coisas vocês podem trazer? Como é que vocês acham da representação do pai Benedito na história, né? Porque tem uma particularidade no livro. O pai Benedito, muitas vezes, como eu até disse no começo, não se falava da escravidão na literatura brasileira. Ou se falava perifericamente, de maneira quase como paisagem, né? Não tinha um personagem como o pai Benedito.
Pai Benedito é um sujeito que fala, conta história, ele é importante ali, ele tem uma posição moral sobre os fatos que aconteceram. Há um falar da escravidão por parte do José de Alencar nesse livro, que inclusive rompia com a política da época, né? Muitas vezes, as sessões parlamentares no Congresso Brasileiro da época eram feitas, as sessões parlamentares sobre a escravidão particularmente, eram feitas às portas fechadas e sem notas, como hoje fala, notas taquigráficas, né? Não se anotava o que se discutia para que a sociedade não soubesse as posições dos deputados. Era um grande medo que tinha, né? Que se a sociedade escutasse, que os deputados debatiam, poderia botar um fogo no barril de pólvora, né? E isso é uma tradição brasileira. Também falo isso no livro, lá no meu livro, desde 1823 já existe isso, né? Se falar da escravidão é você pisar num formigueiro. Enfim, o José de Alencar fala no livro. Ele fala, mas ele traz o pai do Benedito. O que vocês acharam desse personagem? O que vocês acharam dele? Como é que ele se articula? Como é que vocês interpretaram? A Kessia levantou a mão ali. Professor, eu tenho uma dúvida um pouco parecida com a do Andy, porque recentemente eu li uma carta da princesa Isabel ao Visconde de Mauá. E aí eu fiquei em um conflito com o que eu já sabia e com o que eu escuto, entendeu? Então eu queria saber realmente qual era o pensamento da monarquia, qual era o pensamento da elite, qual era o pensamento da sociedade, se eles acreditavam em um relacionamento harmônico ou não. Então vamos responder isso aí, porque já é a terceira pergunta de vocês que começam nesse sentido, né? O que a gente pode pensar, pessoal? A Isa, diga aí, Isa. É que você perguntou o que achava do Pai Benedito, e ao longo da leitura eu fui associando muito com essas representações assim novelescas, principalmente, né, das novelas da Globo, etc., que até pouco tempo atrás eram muito retratado como um segurança, o melhor amigo do protagonista, essas coisas, e eu associei muito a isso. Então, assim, na minha visão, né, o pessoal questionando se era uma visão assim da época e tudo mais, no meu ver, é uma visão que a gente tem até hoje, só que muito mais velado, muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais nas entrelinhas, assim, sabe? Até nessa semana a gente teve essa discussão aí e, enfim, acho que é isso que eu queria pontuar. Massa, Isa, massa. Eu notei aqui também. Alguém quer comentar mais sobre isso, pessoal? Professor, esse ponto que a Isabela levantou eu achei bem importante, porque até mesmo lendo o livro, eu lembrei de uma discussão que recentemente eu tive com a minha família, que estava reprisando, acho que acabou semana passada, né, aquela novela Laços de Família. E quando a gente vê ali o contexto, né, das pessoas ricas, brancas e tudo mais, a gente vê que sempre tem uma empregada que faz tudo para elas. Elas vivem a vida fazendo o que elas querem e parece que a empregada é a pessoa que segura as pontas para tudo, encaminhando que a vida daquelas pessoas dê certo. E, ao mesmo tempo, tem aquele tratamento como alguém da família, que está fazendo de coração, não está fazendo porque é empregado, está fazendo porque tem a consideração. Então, lendo o livro, eu lembrei dessa reflexão que nós fizemos numa novela não tão antiga assim, e que parece que é o mesmo cenário. Exatamente de trazer essa coisa, mas é como se fosse da família. O Mário ali era como um neto para o pai Benedito, né? A Alice era como uma neta. Então a gente vai vendo exatamente essa questão do embelezamento, da romantização, mas que não é só da escravidão, porque a escravidão terminou e isso permanece na nossa sociedade. Show, Laís, show demais. Muito bom. Querem mais comentar sobre isso, pessoal? Vão falando aí, pessoal, porque tem que deixar mais fluido o negócio aqui. Que eu tô anotando, depois vocês vão ver que eu vou falar tudo. Eu sempre dou essa costurada no final. Mas se vocês quiserem seguir nesse embalo, porque são muitas coisas, né? Por exemplo, isso que Laís colocou, né? Essa proximidade entre os discursos sobre um sujeito escravizado, né? As representações sobre o sujeito escravizado,
que é o pai Benedito no caso ali, e os discursos, representações sobre as empregadas domésticas no Brasil contemporâneo, né? Por mais que isso mudou nos últimos anos, mudou assim, entre aspas, né? Mas tem disputas hoje mais colocadas na sociedade brasileira sobre isso, mas como esse discurso permanece, né? E aí é uma pergunta que eu falo para vocês, né? Quão de passado tem ali, né? Muito se fala, né? José de Alencar é fundador da literatura brasileira. Por que falamos até hoje que ele é fundador da literatura brasileira, né? Tem uma questão que é formal, né? José de Alencar é o primeiro que articula com grandes livros, romances e tudo mais, uma literatura que tenta pensar os termos da sociedade brasileira, né? No entanto, será que esse fundamento só está aí? Será porque, né, até hoje a gente continua reatualizando os lugares que o José de Alencar retratou e defendeu, podemos assim dizer? Vamos pensar, o que vocês acham? Diga aí, Enzo. Tirando os realistas, eu só consigo ver José de Alencar tratando da sociedade em si, mesmo que ele traga alguns pontos de idealização, ali, tipo do romantismo, ele meio que é o pioneiro nisso daí, de retratar a sociedade, e eu acho também que ele tem uma literatura meio que universal, se assim eu posso falar. Ele tem tanto romances ali na prosa, da uma questão mais burguesa, da vida na corte, como senhora, como tio. Ele tem outras que ele retrata muito a questão mais indianista, como Birajara, o Guarani, Iracema, e ele tem também essa parte que ele retrata aquela questão do Nordeste, do Ceará, e a parte da sociedade do engenho, né? Daquela estrutura, vou até ser um pouco Sérgio Buarque aqui, aquela estrutura de engenho em que ele fala de como as relações no romance com personagens, essa relação. E eu acho que ele ganha esse título por esse mix dele, né? Essa abrangência dele, em que ele trata de vários assuntos com uma forma diferente daquela que vinha sendo tratada antigamente. O Brasil tinha uma literatura que começa com a literatura de informação, com Pero Vaz. A gente tem depois o barroco e arcadismo, de um jeito que o romantismo vem romper com aquela base, né? E eu acho que ele consegue muito isso. E eu vejo nele uma dissociação daquela ideia. O romantismo foi inspirado lá no Portugal, da Europa, que trouxe os heróis medievais. Eu não vejo isso nele. Eu não consigo ver que ele traga aqui e represente no índio, como faz Gonçalves Dias, por exemplo. Eu acho que ele ganha um título, assim, uma posição em função dessas questões, além da que o senhor falou. Massa, Enzo, massa. O que mais, pessoal? O que mais? Para a gente pensar essa ideia de fundador, né? Porque vocês, inclusive, trouxeram outro que é tido como fundador, né? O Gilberto Freire, fundador da sociologia, das ciências sociais no Brasil, né? O que está por trás um pouco disso, né? Desses fundadores, esses fundamentos da cultura brasileira. A Joyce escreveu, né, sobre José de Alencar. Acredito que a visão dele é essa mesmo, de manter uma imagem e manter um Brasil que está mudando no olhar do passado. Porque o mesmo romantismo que ele usa para falar sobre os negros, ele usa também para falar sobre os indígenas, como uma ideia romantizada que tenta sufocar as opressões dessas pessoas, né? E é uma romantização, né, como no próprio Guarani, né, ou também Iracema, uma romantização dentro de uma estrutura também, né? Há ali essa sublimação da violência que esses povos sofreram na história brasileira, na colonização, na escravidão. E por mais que esses sujeitos apareçam na história como Pai Benedito, eles estão numa hierarquia, né? Eles, inclusive, não só a hierarquia que existe da estrutura social, mas a narrativa também, que é a forma como se representa aquele sujeito, né? Se representa, se encaixa o sujeito dentro do enredo, né? Que eu acho que essa é uma questão que vocês comentaram ali sobre o Pai Benedito. Mas, enfim, o que mais aí, pessoal? Digam aí o que vocês podem trazer para a gente pensar aí desse livro. Pessoal que não falou, Thaís, Durval, Karina, Joyce comentou ali, Samra, Bruna foi minha aluna, Daniela, Clara.
Enfim, pessoal, vamos aqui para a gente, então, vou andar um pouco com o debate, coisas que vocês trouxeram, né? A primeira foi o Enzo, a Kessia e a Júlia, né? Que é esse retrato do José de Alencar sobre a convivência harmônica entre senhores e escravos, né? E aí vocês fizeram vários questionamentos dentro disso, né? Dentro dessa constatação. O primeiro, que está um pouco colado aos outros, é se essa era uma visão hegemônica ali da sociedade na época, né? Se todo mundo tinha essa visão sobre a escravidão no Brasil, e mais que isso, essa pergunta pode ser colada uma outra. Se de fato a escravidão no Brasil era desse jeito, igual eles retratam, né? Hoje eu acho que muitos de nós vão pensar que isso é estapafúrdio, né? Que isso, como é que uma escravidão pode ser harmônica, como é que ela pode ser benevolente, como por muito tempo se narrou. Mas o que está colocado ali? O que é interessante a gente pensar, né? Quando a gente fala de sociedade da época, né? Que essa visão representava a sociedade da época. De fato, representava uma boa parte daquela sociedade, mas que era a sua minoria, que eram os senhores de escravos, aqueles que escreviam, aqueles que estavam na política, aqueles que eram donos de jornais, aqueles que estavam incorporados no Estado, na política e na economia brasileira. Essa é uma visão poderosa, porque ela é a visão institucional, é a visão daqueles que estão dominando a história naquele momento. Mas não quer dizer que ela era a única visão daquela sociedade. A gente vai ler um romance, inclusive, anterior, que é Úrsula, da Maria Firmino. E a Maria Firmino tem uma outra percepção, ainda que ela vai se embebedar no romantismo, mas ela vai abrir possibilidades para a gente pensar uma outra história da escravidão no Brasil. A gente vai pensar isso por meio do romance dela, e talvez, caso vocês queiram ler, a gente pode ler o Conto a Escrava dela, que também mostra um pouco isso. Portanto, é uma visão ali da elite senhorial do Brasil. A elite que queria defender a escravidão ou que tinha um programa abolicionista conservador, era um programa que queria acabar com a escravidão, mas que não queria que os negros fossem cidadãos do Brasil, que os negros fossem integrados numa democracia com igual consideração e respeito. A escravidão deveria acabar, mas os negros continuariam no canto do ringue. Essa posição política era colada, ou ela dependia do núcleo afetivo, do núcleo de representar aquela escravidão, que era romantizar. Era dizer que a escravidão no Brasil era melhor do que as outras, que a escravidão no Brasil não tinha grandes arroubos de violência contra os negros, que a escravidão no Brasil tinha uma relação confraternizada entre esses sujeitos. Ou seja, a posição de defesa da escravidão, ou a posição de defesa de uma sociedade hierárquica que continuasse a excluir a população negra, dependia dessa construção da memória, do presente, mas também dos nossos afetos, a forma como a gente representa. Isso é muito importante, minha gente, porque isso perdura. Vocês acabaram de falar, né? O José de Alencar escreveu Tronco de Pena na década de 70 do século XIX. 60 anos depois, em 1933, o Gilberto Freire vai apresentar, não aí como romantismo, mas aí como um ensaio sociológico, histórico-sociológico, antropológico, uma visão muito parecida sobre o Brasil, para a gente pensar a força dessa imagem, né? E eles têm algumas questões. O Gilberto Freire, quando mora aqui nos Estados Unidos, ele escreve, anotando em alguns dos seus livros, que ele tem um apreço muito grande pela literatura do José de Alencar. E ele fala, a literatura do José de Alencar é uma grande forma de a gente acessar o passado da escravidão no Brasil. Ou seja, aquela visão romantizada de Gilberto Freire tem várias fontes, mas uma delas é a literatura do José de Alencar. Tem uma outra, que é o compartilhamento de classe. José de Alencar é um defensor da elite senhorial do latifúndio ali do Brasil, grande fazenda. O Gilberto Freire também. Gilberto Freire não só também, como Gilberto Freire é filho de latifundiários. É filho não, ele é neto de latifundiários. E não só neto, como ele é colocado ali no círculo do regionalismo nordestino como mais um da representação dos representantes da década de 30 que defendiam o grande latifúndio no Nordeste, sujeitos conservadores, como José de Lins do Rego e tudo mais. Ou seja, a forma de você pensar a história, a forma de pensar a literatura está vinculada à sua posição como classe também, à sua posição política no mundo. E aí tem uma conexão entre os dois. E aí que eu acho que é interessante de pensar por que os dois fundam. Porque os dois fundam a literatura e a antropologia, as ciências sociais no Brasil, mas fundam a partir de uma perspectiva das classes dominantes. Isso é uma questão para a gente pensar também. E pensam não só no sentido político, eu acho que isso é uma questão interessante, mas no sentido estético, no sentido afetivo, no sentido das sensibilidades.
E aí tem uma questão, minha gente, porque é um arranjo. Exatamente, era neto de produtor rural, vários deles ali naquela época, né? Tinha agora eu não vou lembrar o que pintava também, que era representante da pintura nordestina na época também. Em São Paulo, vários dos modernistas e da sociologia paulista também eram filhos de latifundiários, só que não do açúcar, mas do café. Ou seja, tem toda uma tradição científica e literária no Brasil de pessoas que são vinculadas ao latifúndio e que defendem o latifúndio na nossa história. E aí tem uma questão que é importante, né? Nesse primeiro aspecto que vocês levantaram, Enzia, Kessia e a Júlia, que é, eu vou conectar já com os elementos da Isabela e da Laís, que é a representação do pai Benedito, né? Ele representa muito essa escravidão harmônica, né? Ele é o sujeito, ele convive bem com o Mário, que convive bem com o Joaquim, que mora ali na fazenda, que tem uma reverência pelos senhores e tudo mais, e como a Laís colocou, ele é tratado da família, né? É um sujeito ali como se ele fosse da família, aquele empregado que gosta de afetos e tudo mais. Dentro dessa defesa estética da escravidão, tem uma questão colocada, de que o pai Benedito ele é o escravo possível, de que ele é o bom escravo, de que ele é o escravo apto a permanecer naquela sociedade. E aí o Enzo rapidamente citou outro exemplo, que são os escravos que aparecem no Tio, que é outro romance do José de Alencar. Os escravos que se revoltam, os escravos que fogem, que formam quilombos, que se rebelam contra os senhores, são maus escravos. São escravos ali que não estão aptos a entrar na sociedade brasileira. Ou seja, o que está colocado aí nessa diferença entre troco do IP e Tio? De que a abolição no Brasil não deve vir pela luta dos escravos, pela rebelião, pela luta por direitos, por liberdades, pela fuga, pelo quilombo. Deve vir pela submissão, pela servilidade, como o pai Benedito. Tanto que no final da história o pai Benedito vai ganhar a alforria dele. Não sei se quem chegou ao final do livro, o pai Benedito está alforriado. Como é que ele consegue a liberdade? Velho, trabalhou a vida inteira, respeitou os senhores, se manteve servil, e aí velho ele consegue a liberdade. E ele vai ter essa recompensa. Ele se adequou ao sistema, se adequou à ordem senhorial. Ou seja, para você ser um trabalhador com direitos no Brasil, você tem que obedecer aos patrões e não lutar pelos seus direitos e garantias pela sua própria liberdade. Isso, minha gente, é importante porque é uma intervenção na história também. Quando José de Alencar escreve isso, estão surgindo vários quilombos no Brasil. Tem um movimento em São Paulo de formação de quilombos de resistência tremendo naquele momento, a partir da década de 70 para frente. Ou seja, José de Alencar está dizendo que aqueles quilombos são errados, que não é a forma legítima de buscar a liberdade, de buscar a igualdade. Enfim, que a forma legítima é ser igual ao pai Benedito. E aí tem uma questão também, aí para finalizar, estou falando demais, né, minha gente? Mas só para a gente pensar um pouco, que é o que Laís e a Isabela e a Isa colocaram, que é essa representação do pai Benedito como personagem secundário. Ele é quase um ator coadjuvante, né? Ele fala, ele tem uma certa posição na história, ele inclusive reflexiona moralmente e ele carrega ali a chave do enredo e da história de Nossa Senhora do Boqueirão. No entanto, ele é esse sustentáculo também, né? Esse sustentáculo está ali para servir os personagens brancos. Ele é como se fosse aquele avô, sem ser o avô, do Túlio. É aquele sujeito que cuida do Túlio, que cria o Túlio e que tem um respeito, quase uma admiração pelo Túlio. Ele se emociona toda vez que ele vê... O Túlio não, estou falando Túlio porque eu estou pensando em outro personagem de outro romance, do Mário, né? O Mário, que é o namorado da Alice. E como, para a gente pensar um pouco, né? Que é a representação ali do bom trabalhador, do bom escravo. O que isso é interessante, né? Para a gente pensar em termos de direito agora, a gente passar para a Kessia novamente. Por muito tempo, minha gente, por muito tempo, ou talvez no Brasil contemporâneo, isso é uma grande realidade, de que o trabalhador não tem que ter direito, de que o trabalhador não pode protestar, de que o trabalhador tem que aceitar as condições dele. Empregada doméstica, aí nem se fala. Empregada doméstica é da família, empregada doméstica é bem tratada, empregada doméstica pode morar na casa das pessoas, empregada doméstica vive entre os seus semelhantes. Ou seja, tem essa representação. A gente pensar um exemplo bem recente, minha gente. Constituição de 88. Todos os setores do trabalho no Brasil foram reconhecidos lá no artigo 7º, que é o artigo que estabelece os direitos sociais dos trabalhadores no Brasil. No entanto, tinha um parágrafo único, que foi depois modificado com emenda mais recente, luta das trabalhadoras domésticas, mas nesse parágrafo dizia: esse artigo que concede direito às trabalhadoras domésticas, que concede aos trabalhadores em geral, não concede direito às trabalhadoras domésticas nos incisos tal, tal, tal e tal. Ou seja,
As trabalhadoras domésticas não eram reconhecidas nos seus direitos, não eram reconhecidas como trabalhadoras. E qual foi o discurso? Isso está na lei, estava na Constituição. Mas qual foi o discurso que os parlamentares usaram na época? De que as trabalhadoras domésticas eram igual ao pai Benedito. Elas eram da família, elas eram bem tratadas, e por isso elas não necessitavam de uma tutela jurídica. A gente vê esse discurso se reproduzindo muito, minha gente, por mais com áreas de modernidade. O que vocês veem hoje, por exemplo, quando vocês abrem o LinkedIn? Que não é trabalhador, é colaborador, que a pessoa coloca no seu próprio nome o nome da empresa. Será que ele é relação de trabalho capitalista ou se parece muito mais com essas relações senhoriais da escravidão? Você não é demitido, você foi desligado. Enfim, o que a gente pensa isso? O que isso tem a ver com o termo de direito nosso, no Brasil contemporâneo, né? Essa precarização do mundo do trabalho se assemelha muito mais à escravidão do que a um capitalismo de fato, né? Ou um outro tipo de sociedade de ordem econômica. A gente pensar como isso é tão presente na nossa ordem social até hoje, né? Que você tem que aceitar o seu lugar. Protestar é errado. Enfim, falei demais. Cassie e o Enzo levantaram a mão daí, mas a gente pensa tanta coisa que o livro levanta, né? Diga aí, acho que foi Cassie, depois foi o Enzo. Ô, professor, aí, enquanto você estava falando, né? Aí eu abri aqui o Casa Grande Senzala e o Gilberto Freire agradece e cita no prefácio o José de Alencar. Ele faz uma parte lá especial para ele. Inclusive, também cita outras pessoas que são muito importantes na nossa literatura. Nossa, eu não lembrava desse prefácio, dessa citação. Eu lembrava que ele, aqui nos Estados Unidos, tinha feito anotações em livros dele, quando ele escreveu a dissertação de mestrado dele, agradecendo assim, falando que o José de Alencar tinha essa visão aguçada da escravidão como ninguém teve, né? E aí eu não lembrava que tem essa referência expressa, né? Os prefácios do Gilberto Freire sempre são várias informações interessantes para entender a obra. Enfim, bom demais, Cassie. Diga aí, Enzo. Professor, essa ideia aí do bom escravo, né, do pai Benedito, a gente vê também naquele conflito que ocorre com que querer casar com a Primalice, com o Mário. Mário? Com o Mário. A gente vê muito essa questão aí dele, ele ser uma pessoa mais assim integrada, a família, aquele que bota panos quentes, aquele parecendo a avó, a tia assim da gente quando tem um conflito, ele parece muito isso. E parece uma questão que Machado vai trazer até com ironia, porque foi a realidade mesmo de Machado, a questão de que o pai Benedito ele é quase que um agregado, ele não é aquele escravo braçal, aquele escravo ali mais que é punido mais severamente, ele é aquele mais assim meio que fisiológico, sei lá, dentro da família. E isso já suscita aquela questão que eu fiz para o senhor logo no início, dessa visão da sociedade, de um maior sincretismo, de uma maior convivência da democracia racial, e que no Machado a gente vê isso na ironia, em que ele fala dos agregados, em Quincas Borba, por exemplo, o Quincas Borba, antes de morrer, fala para Rubião que deve sim ser importante ter o agregado, e como aquele período ali também já era o final, ali, já tinha abolido a escravidão, fala do criado espanhol, né? O descendente espanhol, o latino ali, ele trata muito sobre isso. Nos Estados Unidos também. E a gente vê essa questão na literatura, que eu consigo enxergar muito melhor na literatura do que vendo texto histórico. Texto histórico eu acho bem difícil de entender quando a gente pega as análises produzidas naquela época. E a gente vê na literatura essa ressuscitação do passado por nós hoje. Quando a gente lê aquilo ali, que é uma representação da época, na época, quando escreveu, era a representação do cotidiano, e a gente encontra o bom escravo como aquele sujeito meio que passivo, meio que preso numa ótica subjugada, em que nem a sociedade busca melhores condições, que no caso seria a abolição e, posteriormente, a integração dele como um cidadão efetivo na sociedade, que nos Estados Unidos não ocorreu, por exemplo. A Virgínia foi a primeira a decretar os direitos humanos, mas só em 1967 passou a permitir o casamento interracial. Uma contradição, né? 190 anos depois. E a gente percebe que tem essa visão mesmo de Alencar. E aí eu gostaria de perguntar para o senhor se
havia na sociedade um tratamento melhor para aqueles escravos que não se rebelavam? Ou isso é uma idealização romântica do José de Alencar? Vou deixar, porque essa pergunta é interessante para a gente pensar várias coisas, né? Essa questão de se havia um tratamento melhor ao bom escravo ou não. Esse escravo que não se rebelava e tudo mais, porque isso é uma grande questão, né? Inclusive, assim, como a gente pode pensar a partir de vários pontos e perspectivas diferentes. Mas alguém mais quer comentar isso? Inclusive que o Enzo trouxe. Eu gostei muito dessa ideia que você disse, né? O pai Benedito como um sujeito que põe panos quentes na história, né? Ele, inclusive, tenta ali... tem uma função que ele representa para a escravidão, esse colocar panos quentes, né? Esse bom escravo, que é a forma de ser escravo que as elites querem que seja, né? Esse escravo que não contesta, que aceita seu lugar e tudo mais, mas como ele cumpre isso, inclusive, na história também, né? Ele põe panos quentes ali para que não gere uma ruptura entre o Mário e o Joaquim de Freitas, né? Ele põe panos quentes na defesa da ordem, da coerência da narrativa, mas da ordem social. Tinha matado o pai dele, né? Joaquim de Freitas, que era o pai da Alice. Não é exatamente. Isso? No final, você vai ver que tem uma dúvida, né? Se ele matou ou não. Tem uma... De fato, não, ele não matou, né? O pai da Alice, o pai do Mário entrou no Boqueirão, e aí fica uma dúvida se o Joaquim de Freitas poderia ou não conseguir tirar o pai do Mário do Boqueirão, né? Aí ele vai falar que ele não tirou porque ele teve um grande medo, ele ficou com medo de perder a esposa, de nunca mais ver a esposa, e por isso ele não se arriscou de maneira mais dada. Enfim, mas essa questão do panos quentes eu achei muito interessante, porque ele expressa, por meio de um personagem, uma perspectiva muito colocada pelo José de Alencar, mas que é na perspectiva das elites políticas, de que não pode haver grandes antagonismos na sociedade brasileira. E que esse antagonismo ele não pode existir em nenhum lugar da sociedade brasileira. Seja entre senhores e escravos, os escravos não podem se rebelar de maneira antagônica e tudo mais, mas também entre as elites. As elites, aí a gente pode pensar um paralelo entre o Túlio, o Mário, aliás, e o Joaquim de Freitas, né? Ele vai lá e põe esse pano quente. Não, pense melhor, não age dessa maneira com o Joaquim e tudo mais, né? Ele que concilia, inclusive, no final do livro, o Joaquim com o Mário. Mas que é uma perspectiva de que as elites têm que estar unidas. Podem ter divergências, posso ser liberal, posso ser conservador, mas elas têm que ter um propósito de classe. Pode ter divergências, se é federalismo, se vai ser um Estado unitário, mas o propósito de manter a estrutura hierárquica, de manter a escravidão, de manter uma sociedade extremamente com poder concentrado, uma sociedade não democrática, né? Isso acontece em vários momentos da nossa história, né? A elite começa a ter rusgas entre elas, mas elas conseguem fazer um pacto, que é o pacto ali, que inclusive é feito sobre um cadáver, que é o pai do Mário, que é o pacto entre o Mário e o Joaquim de Freitas no final do livro, né? E é um pacto que restaura tudo. Restaura ali a confiança do Boqueirão, restaura os laços familiares, restaura o poder senhorial, né? Porque o Mário vai casar com a Alice, o patrimônio vai continuar ali junto, naquela mesma família e tudo mais, e restaura a harmonia social também. Mas tudo isso passa por um escravo, por um bom escravo, né? Enfim, é pesado, né? Quando começa a falar a profundidade da maneira que o José de Alencar articula essa posição, por isso que é uma coisa que você falou, Enzo. A história, ler um livro de história, não é a mesma coisa, né? Eu posso falar escravidão no Brasil, escravizou não sei quantas pessoas, não sei o quê, a escravidão no Brasil com tráfico negreiro, mas a gente não consegue entender esses nuances e mais do que isso, como se defendia a escravidão também, de maneira bem, com meio de sentimentos, por meio de representações e tudo mais. Enfim, bom demais, mas eu anotei essa questão aí do bom escravo e a questão da repressão ou não sobre ele. Mas o que mais, pessoal? Diga aí. Eu falei isso de história que eu estou lendo agora acho que você deve saber, Laurentino Gomes, que ele trouxe agora está fazendo trilogia ainda, né? Deu uma parada por causa da pandemia. Mas ele lançou o primeiro livro aqui, Escravidão. E aqui ele mostra muito como é que foi, desde o leilão lá da África, passando ali para a chegada. Ele diferencia os modelos de colonização, o protagonismo das elites de igreja, das elites monárquicas da Europa, para a colocação dos escravos aqui no Brasil. Ele foge daquele simples, era mais rentável do que o indígena. O indígena era preguiçoso. O indígena era para ser catequizado para o
a Igreja Católica, jesuítas ali, ele foge dessa perspectiva. Só que quando ele traz isso aqui, traz com história e fala muito datas, parece que o professor Marco Antônio Villa traz muitas datas ali, eu sinto bem difícil de entender, de imaginar na época, né, para assimilar aquilo ali. E na literatura eu já consigo mais. Eu terminei de ler Memórias Póstumas, e aí nele a gente vê aquela questão ali da sociedade da época como era, de um jeito muito melhor do que a gente vai estudar o primeiro império, o período regencial, e falar a sociedade era assim, assim, assim. Eu vejo melhor a literatura para a gente pensar isso, né? E no direito também, o próprio Durkheim trata dessa questão do direito e literatura, ele trata do direito como integração, no livro Império do Direito, ali também de um jeito mais imaginativo, um jeito mais, como é que eu posso falar, mais coeso, mais real, ali, mais concreto, né? Traz essa parte mais sobrenatural de um passado distante para uma linguagem concreta. Então, eu acho que a literatura, a gente pegar assim, vários... Esse ano eu estou tentando fazer isso, ano passado eu fiz por temas, esse ano eu estou fazendo por autores, de pegar ali, ler vários deles, que você consegue perceber a época. Porque não tem nenhum autor que viveu no século XV, que retratou uma época, e que viveu no século XIX, que retratou outra época. Não tem como. Então, acho que é bem holístico a literatura. Eu gosto muito. Exatamente, cara. Que é isso, né? A literatura consegue... E duas coisas que você falou que eu acho interessante. Primeiro, né, a grande metáfora do Dworkin é o romance em cadeia, né? Que ele vai tirar justamente, né? Que o direito deveria ser interpretado pelos juristas como se interpreta um romance, né? Eu tenho um artigo que está há 30 anos que eu critico um pouco essa ideia dele, porque ele é muito teleológico na forma como ele interpreta, né? Como se sempre tivesse uma interpretação coerente, né? E a gente pega, por exemplo, na literatura, a história nacional do Brasil, né? Será que a história, se a gente pensar, José de Alencar, Gilberto Freire, a história do Estado brasileiro, será que ela tem coerência? Ou será que ela não é cheia de incoerências? A gente tem que aprender a lidar com as incoerências, né? Enfim, isso é outra discussão que poderia ter uma aula de teoria do direito trazendo a literatura. Mas uma coisa que você falou também, isso que eu acho que é interessante, que a literatura retrata o período, ela traz todas essas nuances, essas particularidades, mas também diz muito sobre a gente, né? Só escolher o Machado, o que ele consegue, com a ironia ácida dele, criticar a sociedade, eu penso em nós agora também, né? Como os hábitos, os trejeitos, aquela forma como ele satiriza a classe dominante do Brasil naquele momento, diz muito sobre os nossos hábitos particulares, nossos hábitos cotidianos no Brasil contemporâneo, né? Literatura é isso. O teleológico ali, o Pedro perguntou, é que é algo como se tivesse um objetivo predado, Pedrão. Por exemplo, quando eu falo que algo é teleológico, ela tem um objetivo dado, é que ela tem um certo desenvolvimento extremamente coerente. É como se você escrever isso aí, exatamente, finalidade, é como se fosse algo que tem um sentido, uma coerência, e que essa coerência chega a um objetivo, que seria lá no Dworkin, a sentença, por exemplo. Dworkin, por mais que ele trabalhe com aporia e tudo mais, ele sempre fala, né, o juiz Hércules deve ter, como um princípio quase que ético ali, um princípio quase categórico kantiano, até porque o Dworkin tem essa base de Kant muito forte, de que ele tem esse dever de interpretar a melhor história. Isso eu não discordo dele, mas ele parte do pressuposto de que essa história está dada muitas vezes, né? E que às vezes não, a história tem que ser interrompida. A melhor interpretação é você interromper uma história que está sendo contada. Por exemplo, a do Brasil, né? A gente tem uma história de escravidão. E muitas vezes as instituições no Brasil, até hoje, nunca lidaram com essa escravidão. A gente tem que interromper essa história. A gente tem que escrever o romance de outra forma. Essa é a minha questão. Eu tenho um artigo que eu trabalho isso, esse artigo não foi publicado, mas quem tiver interesse eu posso mandar, porque ele está sendo avaliado, acho que ele vai ser aprovado. Enfim, mas eu falo um pouco, brinco com Dworkin e com teoria pós-colonial também. O que mais, pessoal? O que a gente pode trazer? Já está falando de Dworkin aqui, minha gente. O que a gente pode trazer? Vocês estavam falando aí sobre Gilberto Freire e tudo mais, e eu tô lendo, né, o livro Sociologia do Negro Brasileiro, do Clóvis Moura, que você falou na última reunião do PEABIRU, e me lembrou muito o que ele fala no segundo capítulo, que eu até peguei para me relembrar direitinho, que ele fala sobre uma antropologia colonial, assim, como se o cerne de toda essa visão que a gente tem do Brasil está nessa antropologia que é construída desde
desde sempre, não só no Brasil, como em outros países também que foram colonizados. E, né, que nem o senhor falou também, que essa... Eu vou até, se puder, eu queria ler um trechinho aqui que eu acho que encaixa muito bem com o que o senhor falou, que é, ora, essa literatura especializada, ao tempo em que mostrava a temeridade de se procurar elevar o nível de vida dessas populações nativas, criava técnicas de controle colonial, exercendo as autoridades domínio completo através dos chefes tribais. A destribalização era desaconselhada exatamente porque os nativos, ao abandonarem os seus valores originais, se inseriam num universo de ação completamente novo. Daí o interesse desses antropólogos em estabelecer técnicas de controle partindo dos elementos nativos que mantinham o prestígio social entre os membros das respectivas tribos. Eu acho que casou muito bem com o que o senhor trouxe, e até eu pensei, não o Clóvis Moura, ele está citando um outro autor, mas eu acho que casa muito também com essa aprovação da nova CLT, né, não é tão nova, de 2017, mas que, assim, no meu ver, ela, né, trata sobre trabalhador intermitente, trabalhador isso, trabalhador aquilo. Várias dessas novas categorias que estão surgindo, né, principalmente com o Uber, com o iFood, essas novas tecnologias, né, de se adiantar para não haver reclamações que estão ocorrendo, né, com a pandemia, principalmente, que sempre aconteceram, mas, assim, ao meu ver, o legislador e tudo resolveu se adiantar para, tipo, se houver reclamação, não reclamem. Já trabalhamos aqui, já está tudo posto, vocês têm isso, isso e isso. E, enfim, é algo, né, que vai se repetindo, a história se repete sempre. E acho que era isso que eu queria pontuar. Não, massa demais, Isa, massa demais. Trouxe o Clovão aí. Clóvis, para quem não conhece, é um intelectual piauiense, um grande antípoda do Gilberto Freire. Ele passou a vida inteira batendo no Gilberto Freire, igual um doido. E para mim é um dos maiores intelectuais brasileiros do século XX, se não o maior. Muito massa, ainda fez essa conexão aí com CLT, reforma trabalhista, né? Reforma, sim, né? Reforma é um eufemismo, né? Destruição dos direitos dos trabalhadores no Brasil, né? Enfim, Clóvis Moura, eu vou botar aqui para você, Sara. Esse livro é top, Sociologia do Negro Brasileiro. Tem na internet, é fácil de achar. Foi relançado como livro tem 2 anos, mas tem o PDF na internet. O que mais, pessoal? Estou anotando aqui o que vocês trouxeram. A questão do Clóvis, a Isa me fez pensar em uma fala do Paulo Arantes, que depois eu vou falar aqui também, que é um sociólogo lá da Unicamp. Enfim, pessoal, me tragam mais coisas aí. Enquanto eu até escrevo o nome do livro aqui. Tanto no computador, gente, quando chega à noite, acho que vocês estão assim também, com o olho pé pequeno, assim, meio cego já de ficar desde manhãzinha. Essa pandemia e essa quarentena é uma coisa. Vou comentar, então, só algumas coisas para a gente ver se a gente traz mais elementos. Mas pegando o que a Isa, depois eu vou lá no Enzo, sobre o Enzo, a questão do bom escravo e o tratamento que ele era recebido, que ele recebia, né? A Isa comentou no final, né? Como muitas vezes, né, na justificação dessas reformas que têm ocorrido no Brasil, seja o desmonte da CLT, agora, mas antes da CLT, a PEC dos gastos também, né, que a sociedade tinha que sustentar por si só a austeridade fiscal para o Brasil sair do buraco, não sei o quê. A gente tem mais recentemente, e isso lembra muito do pai do Benedito, inclusive, a reforma da Previdência também, né, que hoje ninguém se aposenta no Brasil, esse tipo de coisa, né? Pai Benedito que é aquele, né? Tem uma fala bem pequena no livro que José de Alencar fala, né? Pai Benedito é aquele que trabalhou a vida inteira e ganhou pela enxada o direito de morar numa cabana, né? Enfim, essa visão senhorial, né? Tudo isso, né? Demanda uma articulação
uma ideia de que os trabalhadores no Brasil têm muito direito. Não sei se vocês já ouviram isso, né? O trabalhador na Alemanha tem esse tanto de direito que o brasileiro tem, nos Estados Unidos tem esse tanto de direito que o brasileiro tem. Primeiro, como se o trabalhador no brasileiro fosse formalizado, né? Como se a gente não vivesse numa situação hoje de precariedade, inclusive falar de direito trabalhista no Brasil, um país que hoje quase 20% da população passa por insegurança alimentar, é uma brincadeira, né? E com esse desemprego e tudo mais. Mas, enfim, se dizia que o trabalhador tem muita regalia no Brasil, né? E que tinha que, portanto, acabar com esses direitos e tudo mais. É muito essa ideia, né? De que o trabalhador não é visto como um sujeito colocado nas relações entre capital e produção. Um sujeito que deve ter direitos, deve ter garantias de emprego, de condição de vida, que não esteja na precariedade, né? Enfim, isso é uma questão, a gente vai entrar agora na discussão, uma luta histórica da própria classe trabalhadora para conquistar esses direitos desde o século XVIII, século XIX, século XX. Enfim, mas tem essa visão. Como essa visão ela é colocada até hoje, né? E aí tem por que talvez, aí eu lembrei do Paulo Arantes, né? Por que talvez no Brasil seja tão forte, né? O Paulo Arantes, lá em 2004, isso me contaram recentemente, né? Eu não cheguei a ler o livro, mas já conversando com um amigo meu historiador, ele falou, tem um livro de ensaios do Paulo Arantes, que ele fala, né? O Brasil é o país mais propenso a receber essas reformas de destruição dos direitos dos trabalhadores e de reformas, como se chamam, reformas neoliberais. Ele fala, o Brasil vai ser o maior laboratório disso no mundo. Inclusive é o que acontece, né? O Brasil hoje é um país que tem PEC dos gastos, um país que não tem mais direito trabalhista, esse tipo de coisa. E quando a gente pensa a fala do Paulo Arantes, é talvez porque o Brasil é um país ainda muito senhorial. É um país que não concebe a ideia de que a classe trabalhadora, de que os trabalhadores, operários em geral, que somos todos nós, não deve ter direitos. Ou que eles devem sacrificar os seus direitos em prol da nação, em prol ali de um suposto desenvolvimento econômico. Enfim, isso está muito por trás ali da visão do Alencar, né? O escravo tem que ser bom. O liberto, como o pai Benedito vai virar, tem que ser aquele liberto servil, aquele liberto que não é rebelde, aquele liberto que não está protestando por mais direitos, por integração, por cidadania, como tinha muitas visões, né? O liberto tem que ser o pai Benedito ou não um Luiz Gama da vida. O liberto tem que ser ali um negro que aceite o lugar dele na sociedade, não seja um Lima Barreto, por exemplo, que também contesta a ordem social. Ou seja, tem que ser aquela pessoa que aceita o mundo como está, né? E aí eu fiquei pensando também, outra coisa que você falou, Isa, é essa vinculação, né? Você trouxe o Clóvis Moura sobre essa antropologia colonial, né? E aí, no primeiro capítulo, o Clóvis está, antes do capítulo 2 que você citou, ele está meio criticando essa ideia de secretismo, está criticando a ideia dessa antropologia da democracia racial e tudo mais, está falando como isso é uma ideologia e não é nada de realidade. Mas para a gente pensar um pouco, né, porque as ciências sociais no Brasil, por base dessa ideia do sincretismo e da democracia racial, surge só na década de 30, com o Freire, como a gente comentou mais cedo. Mas pensar como a ciência, para ela se fazer como ciência, né, entre aspas, ciência, depende de um panorama ou de visões estéticas e morais da sociedade, né? Só existe o Gilberto Freire porque existiu o José de Alencar. Inclusive está como a Kessia citou no prefácio, né? Só existe o Gilberto Freire porque existiu o Brasil escravocrata e, mais do que isso, um Brasil que aboliu a escravidão, mas que os senhores não foram colocados no seu devido lugar. Gilberto Freire escreve em 30 porque aquela sociedade escravocrata permanece. A visão daquelas elites continua dominante. A mesma coisa, não sei se vocês viram, por exemplo, recentemente, não vou falar o nome do sujeito, mas no 7 de setembro do ano passado, essas mesmas ideias do José de Alencar, do Gilberto Freire, estavam na parada militar também. Foram dito, o Brasil é o país em que negros, brancos e indígenas sempre conviveram harmonicamente e tudo mais. Enfim, dizem que isso é uma coisa da esquerda, né? Querer colocar falar que tem divisões sociais, que tem preconceito, que tem racismo, esse tipo de coisa. Enfim, essa visão está muito presente. Pensar de que uma visão ela depende de uma estrutura social também, depende de que algo permanece na sociedade. Ou seja, Gilberto Freire escrever ali, porque o Alencar escreveu, mas é também porque aquela sociedade latifundiária ainda tinha muita força na sociedade brasileira. Talvez tenha até hoje, né? O latifúndio hoje representa quase 60% da economia no Brasil, né? Enfim, de pensar isso um pouco. Aí eu vou lá agora para chegar no Enzo, né? Que é tanta coisa que vocês vão falando, minha gente, que o Enzo perguntou se o bom escravo recebia um bom tratamento, né? Ou se ele era bem visto e tudo mais. Essa é uma pergunta que a gente tem que pensar, né? O que é um bom escravo, né? Um contexto de escravidão. Bom escravo é só aquele que não foge, que não se rebela, que não faz quilombo. O bom escravo é aquele que, por exemplo,
questiona o Senhor. Questiona no sentido, será que está certo isso que você está mandando a gente fazer? Será que está certo você mandar colher agora a cana-de-açúcar, colher agora o café? O que será que é esse bom escravo? Ou muitas vezes, será que o bom escravo é só existir, como acontecia com mulheres que eram estupradas, mulheres negras no caso, estupradas pelos senhores, se engravidavam dos senhores e depois da gravidez eram decapitadas pelas senhoras. Essa mulher negra é uma boa ou uma má escrava? O que significa bom escravo, né? Isso que eu estou querendo colocar. Essa ideia de bom escravo é muito mais uma ideologia que justifica uma posição de poder. Porque, na realidade, não existe bom escravo. Existe uma estrutura de poder que é arbitrária. Estrutura de poder senhorial que trata o escravo como coisa. Uma mulher negra, como eu disse, ela é estuprada e por isso ela vira mais escrava. A gente pensar um pouco, vira mais escrava ali para a senhora. Então, essa ideia de construção do bom escravo é muito mais uma ideologia para justificar a posição dos senhores do que algo que existia na realidade, né? E aí eu vou te lembrar, Enzo, lá no... Se você que leu o nosso digníssimo José Lins do Rego, lá no Menino de Engenho, ele fala, né? Tem uma mãe lá do Carlinhos, uma tia do Carlinhos, que ela é megera, né? E aí ele fala que ela dava medo nas escravas, ali nas escravas, né? Mas nos negros ali, lá da fazenda, esqueci o nome da fazenda do Menino de Engenho. Enfim, o que aquela mulher, o que o medo daquela mulher representa, né? Muitas vezes, como é muito retratado na literatura, de que as escravas tinham medo muito das mulheres brancas das casas grandes, porque essas mulheres, com ciúmes, ali com ciúme dos maridos, com ciúme dos filhos, dos agregados, torturavam as escravas, né? Esses escravos muitas vezes não faziam nada, elas eram estuprados somente. Desculpa, eu estou sendo duro, mas a escravidão é isso, né? É estuprado. Então, assim, você ser estuprado, como mulheres e homens eram estuprados na escravidão, te tornava um mau escravo. Então, por isso que eu falo, né? O que significa isso? É muito mais uma perspectiva ideológica dos senhores, né? É bom você ser esse bom escravo, mas na realidade, esse lugar não existe no mundo. Fazenda Santa Rosa, exatamente, bom demais. Lembrou aí, que é a fazenda lá do Carlinho, né? Que é como se fossem as memórias do nosso, inclusive, José Lins do Rego. Beleza, pessoal? É coisa, a gente vai fazendo cada conexão aí com as coisas que vocês vão falando. O que mais, pessoal? O que a gente pode trazer aí? Eu falei muito agora. Deve ver coisas que eu anotei aqui. Ninguém? Professor, algo que eu fiquei refletindo na própria construção que o José de Alencar faz da aparência das personagens, e não sei se é muita viagem da minha cabeça, mas eu pude perceber ali uma certa... Até mesmo para caracterizar a hierarquia das personagens, ele demonstra a beleza de uma aparência e a feiura de uma aparência. Então, até mesmo o próprio Mário, apesar dele não ser escravo, a gente vê que ele está ali numa posição de submissão dentro daquele contexto, né? Ele mora de favor ali, ele é educado. Então, em vários momentos a gente vai ver que ele queria fazer algo, mas ele acaba se colocando à disposição do que o senhor da fazenda quer que ele faça. E quando a gente para olhar lá no início, quando ele descreve a aparência do Mário, ele fala que o Mário não era bonito. Ele não coloca uma boa aparência para o Mário. Então, a gente coloca aí uma pessoa intermediária com uma aparência intermediária. Uma pessoa intermediária que eu digo em termos de hierarquia que ele coloca aqui, né? De classe social e econômica. E aí a gente tem também a Alice, que seria ali a suprema, a herdeira de toda a herança do barão, e ele sempre relata, sempre descreve ela como uma bela moça, uma linda moça com seus cabelos que são fios de ouro, a aparência de um anjo, digamos assim. Até mesmo ele coloca em alguns pontos que ela era um anjo. E aí, do outro lado, a gente vê também, em outros momentos, ele descrevendo ali as escravas, as mulheres pretas, de formas, assim, bem, bem terríveis, né? Até mesmo no momento em que as escravas estão conversando entre elas, uma critica a aparência da outra. Então, não sei se realmente tem alguma coisa a ver nessa construção da aparência. Dentro dessa questão de hierarquia social,
mas a gente vê nitidamente uma questão de racismo, né? Que se a gente tem hoje, naquela época, então era bem mais claro. Mas eu pude ver não só uma questão também com os escravos, né, claramente, mas também com pessoas, como no caso do Mário, que tinham uma condição inferior, digamos assim, aos supremos barões, senhores das fazendas. Não, massa, Laís, massa demais. E aí eu, assim, inclusive com meus estudantes eu sempre incentivo, né? Vocês têm que dar uma viajada, pensar, porque a viagem, inclusive, ela faz sentido, igual você colocou, né? E eu te escutando, a Ana até escreveu aqui, sempre se comum colocar a classe dominante como seria bela em diversos aspectos e classe excessiva, escravos como fez, exatamente. Porque não vou comentar, quem mais quer comentar, mas que dá vontade de ficar falando, só não falo demais, aí fica uma reunião com 60%, 50% eu falando e o resto de vocês. Tem que ser mais democrático aqui. Quem mais? Alguém quer comentar isso que Laís trouxe? Ana, inclusive, que comentou ali no chat. Vocês falam no chat, não liga a câmera também, fica só eu, Isa e Enzo aqui com a câmera ligada falando. Mas o que mais, pessoal? Alguém quer comentar isso que Laís trouxe? Isso é bem interessante, inclusive. As crianças brincando bem aqui debaixo da minha janela. Não sei se vocês conseguem escutar. Mas, enfim, como está todo mundo em silêncio, eu vou comentar isso rapidão, Laís. Mas que, de fato, né, uma coisa que é para a gente pensar que é interessante é que muitos autores, inclusive, trabalham isso, né? Quando vai surgindo o que a gente entende como mundo moderno, né? Que é baseado em experiências de colonização da Europa, né? A Europa, quando começa a ver essa globalização da experiência humana, histórias que corriam paralelos começam a correr cada vez de maneira conectada. E isso dá muito por meio do colonialismo, né? Com a conquista da África, ou com o colonialismo na África, depois na Ásia e posteriormente na América. Há, nesse mesmo momento, uma divisão do mundo, né? Uma divisão do trabalho, uma divisão econômica. Lógico que ela não surge de uma hora para outra, mas ela vai se desenvolvendo com o passar dos séculos. É uma divisão da ordem social, da ordem produtiva e aí dos sujeitos humanos dentro dessa ordem material. Mas também, e também não é uma construção de uma hora para outra, começa a se desenvolver uma dicotomia no mundo, né? Tem um autor martinicano que eu gosto muito, que é o Frantz Fanon, mas tem vários outros, né, que constroem a estética ali do colonialismo, né? De que essa divisão material do mundo também tem como correspondente uma divisão imaginária do mundo, né? Seja espiritual, seja dos termos de belo, do que é bom, do que é feio, do que é civilizado, do que é incivilizado. Ou seja, de que há o povo, e geralmente o povo assemelhado ao caucasiano europeu, que é o povo civilizado, que tem os padrões da razão, que são racionais, conseguem construir uma sociedade civil, que tem beleza, que tem ética, e tem os outros povos que são bárbaros, né? E quanto mais escuro esses povos, inclusive o Hegel, né, que é um grande filósofo moderno, já falava isso na filosofia da história. Quanto mais escuros os povos, mais eles estão longe da razão, né? Ou quanto mais longe, quanto mais próximo dos trópicos, mais difícil você vai encontrar uma sociedade avançada, né? Enfim, vários preconceitos em forma de filosofia, em forma de ciência. Portanto, essa visão ela atravessa a construção humana e continua, inclusive, construindo até hoje, né, minha gente? Até algoritmo funciona assim, né? A gente pensar em os algoritmos do Twitter, do Instagram, que não veem pessoas negras e veem pessoas brancas, né? A gente pensar esse tipo de coisa. Ou câmeras da polícia, né? Que para elas, é pessoa que é criminosa, ladrão e tudo mais, são pessoas negras, né? Igual a gente viu no Rio de Janeiro, um cara que ficou ano retrasado, 4 meses preso porque a câmera disse que ele era um ladrão e não era um ladrão. Enfim, porque era um cara negro. Enfim, isso permanece a nossa realidade, né? Nas minhas aulas de formação, eu falo, né, o colonialismo trouxe uma cromaticidade do mundo que as pessoas carregam na sua epiderme, né? E regula a nossa sociedade até hoje. E isso, obviamente, tudo está na literatura. Isso não é passando pano para o José de Alencar, longe disso. É, inclusive, para pensar como a literatura reforça esses lugares, né? E você foi bem no ponto, assim, né? Como está nos mínimos detalhes. Lá no começo do livro, quando ele vai apresentar o pai Benedito, ele apresenta de maneira meio elogiosa, mas ele fala, né, que era um negro que lembrava um babuíno, né? Para a gente pensar isso um pouco, né? A semelhança do negro, mesmo quando você está querendo elogiar, como a gente viu, inclusive no Big Brother agora, né? É um sujeito primitivo ou um animal, né? É um macaco. E quando é a Alice, que é o extremo oposto, né?
A Alice, ela é um anjo, né? Os fios dourados que parecem ouro, a pele branca, quase translúcida, que ilumina, que clareia, né? Eu lembro quando eu estive no ensino médio, a gente debateu muito a apresentação dos personagens femininos, especialmente da Alice no livro, né? Que é uma característica do romantismo, né? Você faz essas várias loas de elogio às personagens femininas. Mas como a gente tem que pensar, né? O que isso significa na experiência colonial? Você fazer essa apresentação laudatória de uma mulher, mas que é uma mulher que se assemelha a uma branquidade, a uma posição no mundo branca. E porque, Marcos, mas isso era a sociedade da época. Mas isso expressa relações de poder. Para a gente pensar, né, minha gente? Escravizaura do Bernardo Guimarães. A escravizaura de qual cor? O Bernardo, inclusive, abre o livro falando, né, dos seios alvos da escrava Isaura, né? Enfim, a única escrava que consegue liberdade na literatura brasileira é uma escrava que é branca. A gente pensar isso um pouco, né? Como isso importa muito. Inclusive, depois nas novelas, continuou sendo branca, inclusive para ser jus à obra e tudo mais. Mas para a gente pensar como isso está nos mínimos detalhes, né? E como isso é presente. O Zé de Alencar escreveu na década de 70 esse livro, né? Do século XIX. Também o livro, que é praticamente aí, 50 anos depois. Ou não só um livro, né? Mas de um autor que, inclusive, é crítico, né? Um autor que foi crítico, um autor que foi comunista na vida dele, inclusive, que é o Jorge Amado. Mas se a gente pega a literatura do Jorge Amado inteira, os personagens negros respondem à mesma localização, em termos estéticos, em termos da forma como se analisa, a do Zé de Alencar. A gente pegar aí, por exemplo, que eu escrevi recentemente sobre o Capitã de Areia. Capitã de Areia tem ali dos meninos que são negros, né? O João Grande e tudo mais, mas toda vez, quando é apresentado o personagem negro, fala o negro, o negro, o negro, o negro, o negro, o negro. Por que os personagens brancos não são apresentados como branco? O branco Pedro Bala, mas o negro João Grande. O negro, e ainda é assim, o negro meio panaca, o negro meio pancando as ideias, que está ali, meio que o coadjuvante do Pedro Bala e tudo mais. Enfim, porque o universal é o branco. O humano, humanidade é branco. O negro, como Mbembe, que é um filósofo camerunense fala, é um relevo, né? Por isso você fala um homem negro, uma mulher negra, porque você tem que relevar. Ele não é um humano, ele tem um traço ali que o diferencia. Enfim, como isso está colocado ali na literatura, né? E como você percebeu muito bem aí, Laís. Vai falar muita coisa disso, inclusive, né? Mas para a gente pensar como esse processo colonial constrói esses lugares no mundo também, que esses lugares, tem muita gente que diz, né? O racismo não existe, não sei o que. Minha amiga, é só olhar como é que o mundo se coloca espacialmente por meio da epiderme, da forma dos fenótipos das pessoas, né? Enfim, diga aí, Enzo. Eu vejo também uma carência, assim, que já nos Estados Unidos a gente não tem, de retratar o papel do negro, não nessa perspectiva apenas de direitos sociais e de como era na escravidão, mas no hoje, no século XX, melhor, da parte do direito civil, né, do direito de voto. O senhor citou em outro evento a questão da Lei Saraiva, dos analfabetos também. A gente não tem assim, muito material, pelo menos eu não conheço, até peço aqui, se o senhor puder me indicar, de alguma retratação desse negro na sociedade, assim, até na característica mais literária mesmo, de como ele foi tratado, como é que ele saiu do escravo e chegou onde está hoje. A gente tem, por exemplo, pela primeira vez, o atual comandante do Estado-Maior, conjunto das Forças Armadas, que é o brigadeiro Raul Botelho, ele é negro. Ele foi o primeiro a chefiar um Estado-Maior. E ocorre também no comando das Três Forças, algo semelhante. E a gente vê, teve até um estudo, não sei se é verdade, que um jornalista apresentou, acho que 2006, 2008, que só ocorreram 10 generais negros dentro do Exército. E aí a gente não vê muito essa questão aqui no Brasil, que a gente já vê lá nos Estados Unidos, essa questão mais racial. E aí eu comecei a pensar o porquê e comecei a ver algumas diferenças que não ocorrem, por exemplo, na França, não ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos muito, que é a questão da mestiçagem. Isso é uma questão que aqui no Brasil a gente tem um processo maior. Obviamente não foi bonitinho de, vamos ali fazer experiência fenotípica aqui. Não foi. Foi como o senhor falou, estupro. Então, os mestiços vêm muito disso. Depois vem a questão com os indígenas protegidos, acho que foi até um Marquês de Pombal, do casamento de indígenas com branco, foi permitido, mas o negro foi mais subjugado. Nos Estados Unidos a gente vê muito isso,
não muito dos latinos, mas a gente vê com negro e com indígena, que não tem essa parte. Na Europa, agora, a gente vê muito a questão com os árabes, principalmente na França e na Espanha, que não há muito essa mestiçagem, não há muito uma interracialidade ali. Eu queria saber se o Brasil ele suscita ainda essas ideias por conta dessa atual configuração de uma mestiçagem, né? A gente tem, por exemplo, aí o índice pardo, por exemplo, no Brasil é maior do que o negro. Então, no presídio também, quando tem o anuário de segurança pública, mostrou que a maioria dos presídios são de população carcerária parda e não negra. E trouxe isso bem evidente. Eu queria saber se tem uma diferença disso por conta dos pesquisadores nossos aqui, dos autores que querem fazer algo assim, ou se é por conta dessa mestiçagem, das partes de cultura e de história do Brasil, diferente desses países que eu citei. Passar para a Kessia, eu já estou notando aqui, e aí passar para a Kessia para falar também, aí eu falo e depois a gente já pode também, inclusive, caso vocês queiram, a gente já ir encerrando também, né? Não sei o que vocês acham e tudo mais. Mas, Kessia, você. Professor, é isso que você estava falando antes do Enzo pegar a palavra, é muito verdade, eu já percebi isso há muito tempo. Então, todas as vezes que uma pessoa, por exemplo, negra, alcança uma posição, as características dela são mais levadas em conta do que o que ela realmente é. Então, eu acho que isso pode ser, assim, considerado uma forma de racismo, porque você sempre vai apresentar aquela pessoa não pelo nome dela, e sim pelo fato dela ser negra, ou seja, ela é uma pessoa que não merecia estar ali, ou não deveria estar ali, mas ela sempre é chamada, tipo, aquela pessoa é negra, aquela pessoa é negra, não, tipo, realmente chamado pelo nome. E se fosse uma pessoa branca, como é comum pra gente ver, isso não aconteceria. Então, eu acho que isso pode sim ser considerado um tipo de racismo, você sempre levar as condições subjetivas da pessoa na frente do que o que ela realmente o que ela realmente está fazendo. Pois são muitas coisas que vocês estão colocando. E aí eu vou tentar, minha gente, eu vou tentar encerrar e abrir para vocês, aí a gente vai tentando concluir. O que vocês acham? Pode ir ou quer mais alguém falar e tudo mais? Que eu já começo a conectar com isso que a Kessia e o Enzo falaram. Então vamos, pessoal, vamos por partes aí, né? Vamos pegar o que o Enzo colocou, que é uma coisa, né? Cadê o... Oxe, só deixa eu tirar um negócio aqui, minha gente. Que é a questão, inclusive porque muitas vezes quando a gente fala de racismo, a gente compara muito, né? Países, experiência cubana, haitiana, brasileira, África do Sul, a Estados Unidos, e muitas vezes surge os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos produziu muita narrativa sobre isso, né? E que chegaram no Brasil, né? Todo mundo já deve ter visto pelo menos um filme que fala do Martin Luther King, do Malcolm X, fala de rap nos Estados Unidos, já viu série que toca a questão racial, né? Mesmo que seja série de comédia, você vai ver um Maluco no Pedaço e tem lá discussão racial todo momento na série, né? Sobre polícia, sobre o que é você ser um negro em Belé, enfim. Os Estados Unidos produziu problemas, não da maneira ideal e não no volume ideal, mas produziu. E isso chegou, inclusive, até nós, né? A gente tem, muita gente, inclusive, se traduzia autores americanos, a gente não lia os autores negros brasileiros, né? A gente, por exemplo, achava um livro do Malcolm X, a biografia dele nos anos 90, e tinha dificuldade de achar um livro do Abdias Nascimento, né? Então, como é que essas questões são colocadas, né? E o que isso nos diz também sobre o Brasil, né? Que é o que eu sempre falo, né? Eu sempre lembro que discutia, às vezes, bêbado com um amigo meu e tal, discutindo política, e que são duas coisas, né? Talvez o racismo, tudo isso que a gente está discutindo, inclusive, até agora com esse livro, né? O racismo no Brasil ele é muito mais virulento, porque ele não deu e não dá, até hoje, nenhum tipo de oportunidade à população negra se expressar nem um pouco, porque o mesmo medo do José de Alencar permanece, de que o negro tem que estar no lugar, mas se ele fala, se ele não é o pai Benedito, ou se ele não é a mãe preta do Gilberto Freire, como vocês devem ter lido lá na formação social do Brasil, ele não é um negro adequado a estar no Brasil. Ele é um negro que está fora do lugar. É um negro que está reclamando demais e que ele deve ser colocado de escanteio, né? Tem uma história sobre isso, né? E isso não é só porque as pessoas falam, representam. O Brasil, não sei como é que vocês vão ver essa informação social do Brasil, mas eu sempre trato isso no século XIX. Há uma artilharia pesada colocada contra os negros no Brasil. Política imigrantista, leis penais,
todo o debate sobre a Lei Saraiva para excluir os analfabetos, tem a que vai, logicamente, quem é os analfabetos eram os negros, tem todo o debate sobre racismo científico, que vai pegar o direito, vai pegar a medicina, vai pegar as engenharias, enfim, tem um projeto de Estado que é para destruir o negro aqui dentro, aí dentro do Brasil. E isso explica muito porque que a gente não consegue, não é que a gente não consegue discutir, mas muita gente não acessa o debate feito pelos negros. A gente não acessa o debate feito ali por esse setor, pela politização feita pela população negra ao longo da história. E aí tem uma coisa, né? Que eu vou pegar o que o Enzo colocou. Tem muita coisa produzida, Enzo. Se você for meu aluno no futuro de Direito e Literatura, eu só dou autores negros na matéria. Começo com Maria Firmina, vou para Machado, depois vou para Lima, depois para Carolina Maria de Jesus e termino com rap. Se a gente pensa um pouco, para a gente pensar esse lugar, né? Hoje há uma profusão de pessoas falando sobre a condição do negro no Brasil. E um desses lugares, por exemplo, é o rap, a música popular ou a música de periferia no Brasil. A gente tem muita coisa sendo produzida, a gente tem muitos autores, muitos intelectuais negros na academia também. Então tem muitos estudos, especialmente nos últimos anos, quando os negros começaram a entrar por meio das cotas na universidade, mas também tem estudos antigos, como o do Clóvis Moura, que a Isa citou. Então tem muita coisa colocada. E aí, se a gente não escuta, se a gente não ouve falar, é porque no Brasil a ideologia de negação do racismo ela é muito forte. Ela é uma ideologia que nos constitui, uma ideologia que está permeada nas nossas instituições. Basta pensar no IDP, né? Quantos professores, vocês abrem lá o diretório de professores do IDP, falando da Universidade que eu dou aula, mas quantos professores negros tem? Quantos professores, mulheres negras? Mais que a gente tem uma coordenadora negra, mas assim, é uma coisa para a gente pensar, né? É um país que essa questão é muito difícil de ser colocada, né? E aí tem questões para a gente pensar um pouco, né? Inclusive para a gente entrar nesse assunto, que não vai dar para a gente lidar agora, né? Que é o assunto da mestiçagem, inclusive como ele afeta a nossa percepção demográfica do Brasil, pretos e pardos e tudo mais, né? A mestiçagem, como está colocado já ali, já se começa a articular, inclusive, no Zé de Alencar, mas vai ficar muito expresso no Gilberto Freire, ela de fato existe no Brasil, ninguém vai negar, que ela não é um fenômeno histórico e tudo mais, por diversas razões. Inclusive, como eles colocou, um deles, estupro, violência contra indígenas e mulheres africanas ou de origem indígena e africana. Ela existe. Mas a mestiçagem não quer dizer, como a Isa deve ter lido lá no Clóvis Moura, que mestiçagem é igual à democracia racial ou igualdade racial. E de que os mestiços, entre aspas, ou as pessoas que são pardas, ou as pessoas que são pretas, no Brasil elas estão muito próximas do ponto de vista da desigualdade. E que elas constituem um grupo muito diferente dos brancos. Branco em relação a pardos e pretos. E isso, quem colocou isso na esfera pública por muito tempo foram os negros. E quem eram os negros, minha gente? Dentro do movimento negro, dos intelectuais negros, eram justamente esses pardos dessas pessoas pretas. Quem é que se coloca nisso, né? Contestando a ideia da mestiçagem como uma ideia ali de igualdade racial, de democracia racial. Há uma ideia de percepção, inclusive por meio da demografia, por isso que o censo é importante, de que pardos e pretos, que são as duas categorias do censo, se aproximam do ponto de vista da desigualdade, e mais do que isso, elas são lidas dentro das relações raciais do Brasil como negras, ou como pessoas que não são brancas. Enfim, não vou entrar nisso nesse momento agora, mas para a gente pensar um pouco como tem toda uma outra tradição, que a gente não chega, seja por meio da academia, seja por meio da política, seja por meio da mídia, de que acontece essa ideia e mais do que isso, né? Igual o Enzo colocou, os pardos, né, que são a maioria no sistema carcerário, porque os pardos são a maioria no Brasil, né? Os pardos são 50 e poucos %, mas eles são sobre-representados. Aí são maioria em relação aos pretos. Mas por que são sujeitos que também são discriminados também no Brasil? É o pardo que é o canela fina, é o pardo que é o costa seca, é o pardo do bermudona ciclone, o pardo que é o sujeito da periferia, e que ele é muito próximo do preto, do sujeito mais retinto e tudo mais nas abordagens policiais ou na criminalização no Brasil. Ou seja, tem uma discussão sobre isso sendo feita há muito tempo no Brasil. E eu acho, só para a gente pensar, né, se a gente fala de romance, literatura, de arte, pensar na música negro-drama do Brasil, né? Lá no segunda parte do negro-drama, como o Mano Brown abre, né? O Mano Brown fala, é mais um filho pardo, você diz, mas ele fala que ele é negro também, mesmo sendo pardo. Então, para a gente pensar isso um pouco, né? Como há uma outra construção no Brasil, que inclusive ela é usada no censo, de que pardos e pretos são negros na sociedade brasileira, por mais que se negue isso. Mas os dados, a demografia, a história do Brasil dizem e afirmam nesse sentido. Beleza? Eu sei que eu dei uma grande volta, mas que essa pergunta do Enzo ela exige um pouco mais de densidade.
Mas para a gente pensar isso, inclusive, citei Mano Brown e o rap, porque o rap articula esse lugar. A gente tem, por exemplo, a Eminência Pardo, do Emicida também mais recentemente, que coloca, né? O que é esse pardo no Brasil? Que por muito tempo foi dito como o nosso símbolo da morenidade, da brasilidade. Esse pardo é discriminado, esse pardo está nas periferias, esse pardo está morrendo para caralho agora no Covid, mais que os brancos, está sendo menos vacinado. Então, assim, esse pardo sofre, lógico, uma condição econômica também, está na base da sociedade, mas também sofre discriminação racial. Enfim, para a gente pensar um pouco, né? Isso é um semestre, mais de um semestre, é um ano para a gente ficar discutindo essa questão de formação social e formação das relações raciais, dos discursos raciais no Brasil. Mas para a gente entrar um pouco nesse angu. Beleza? Diga aí, Enzo. Professor, será que o senhor justificou para mim? Fico feliz, então, saber que tem essa produção, mas essa ideologia, será que eles não pegaram muito a mestiçagem, a democracia, a aceitação, a integração que ocorreu com outros imigrantes? Por exemplo, Mazílio, Itamar Franco, Jair Bolsonaro, o Temer, são todos descendentes de estrangeiros, né? Libaneses e ítalo-brasileiros. Será que não pegaram essa parte, que parte daquela mestiçagem foi integrada e os ex-escravos, descendentes de escravos, não foram? E aí acabou por passar um papel, até eu não sei se é um dos motivos, mas falam-se muito que o primeiro presidente a discursar na abertura da Assembleia Geral é por conta do Brasil ter essa comunidade de povos, inclusive o Líbano, por exemplo, a comunidade brasileira de libaneses é maior que a população do Líbano. Então, a maior população de japoneses está aqui no Brasil. Então, como é que funciona isso? Quando a gente pensa em outras raças, a gente sai dessa perspectiva de negros por conta da escravidão e pega outras raças. A gente não vê essa mestiçagem. Aliás, desculpa. A gente não vê essa discriminação, esse racismo. Ninguém fala, seu libanês. Ninguém empurra do trem um libanês quando está junto com brancos. Ou italiano, como eu citei, os presidentes, né? São muitas perguntas dentro de uma, mas tentar responder um pouco aí para a gente... E não vou conseguir te responder isso, porque é impossível, é muito complexo tudo que você levanta, mas para a gente pensar, né? Primeiro, né? Desde que esses imigrantes, sobretudo europeus, né? No século XIX, quando a gente começa a ter política imigrantista, ela é voltada para os europeus, né? Italianos, alemães, portugueses, espanhóis especialmente, mas vão vir outros, mas vem sobretudo italianos naquele momento. Posteriormente, né, principalmente no século XX, começa a vir chineses, japoneses e tudo mais. Mas desde o início, essa política é feita para melhorar o sangue brasileiro. Inclusive, essa é a discussão dos parlamentares, né? A gente vai abolir a escravidão, vamos jogar um bando de negro aí na rua, mas a gente não tem nem branco suficiente para lidar com esses negros. E vai haver uma mestiçagem que vai degenerar o sangue brasileiro. Então, é possível, então é necessário a gente jogar sangue branco para depurar o sangue brasileiro, e é só assim seremos civilizados. Essa discussão, eu acho que você já conhece, né? O que está colocado no início dessa discussão? De que esses imigrantes, especialmente europeus, eles já são assimilados como civilizados. E são civilizados sempre em relação aos sujeitos negros, né? Que são aqueles sangue impuro e tudo mais. Posteriormente, vou primeiro ficar nessa questão dos imigrantes não negros para o Brasil, né? Posteriormente, vai ter um preconceito imenso contra chineses e japoneses, pessoas do leste asiático. Especialmente no início do século XX. Sujeitos degenerados, eram vistos como preguiçosos, sujeitos que traziam doenças, esse tipo de coisa. A própria ideia de febre amarela é muito vista como febre dos japoneses, esse tipo de coisa, que não é só no Brasil, mas é em toda a América vai ter isso. Mas vai acontecer algo, que é a construção, que a branquidade vai conseguindo acoplar novos setores, igual aconteceu aqui nos Estados Unidos. Os irlandeses, quando chegam nos Estados Unidos, são discriminados. Basta ver gangues de Nova York. Mas eles vão se incorporando depois à branquidade. Vão se incorporando, muito, inclusive, no sentido de negar e se distanciar dos negros. A gente pode ver os conflitos que tem lá no Spike Lee, né? Ali no irlandês, são italianos, mas entre os negros e os italianos ali no Brooklyn dos anos 80. Né? São dois sujeitos que são discriminados em Nova York, mas o italiano ainda vai se colocar contra o negro, né? Que é o Faça a Coisa Certa lá, que é um filme do Spike Lee clássico. Enfim, esses sujeitos vão se deslocando ali da racialização para serem incorporados ao lugar do branco. Por mais que ainda vão ser discriminados. Não estou dizendo que não. A gente pega, por exemplo, o caso do japonês, que tem uma questão no Brasil, né? Ele se incorpora mediado na branquidade. É o lugar do inteligente, é o lugar ali da pessoa que é sábia e tudo mais, mas ele não é branco ainda, branco. Tem isso também colocado, né? Tem vários estereótipos sobre japonês, esse tipo de coisa. Mas para a gente pensar
isso um pouco. Isso acontece muito no Brasil e sempre o que está acontecendo? Se incorpora a branquidade, mas a branquidade ela não é uma coisa autônoma, ela depende do outro, daquilo que ela não é. E quem que ela não é? No Brasil, nas Américas, são os negros e os indígenas. Esses não conseguem incorporar a branquidade, né? Os sujeitos que descendem de negros e indígenas nesse país. E aí tem uma outra coisa, né? Falei desse processo de construção da branquidade no Brasil, mas tem um momento que o discurso da mestiçagem ele muda no Brasil, que é na década de 30, vocês leram Gilberto Freire. Ele é importante para essa mudança. Antes, a mestiçagem era vista como degeneração, que era misturar brancos com negros, trazer o atraso para o Brasil. A partir de 30, começa a ser visto como algo positivo, que é a nossa singularidade, aquilo que o Brasil tem para oferecer para o mundo de democracia e de boa convivência. Esse discurso se faz sobre a mestiçagem entre brancos, negros e indígenas. Esse é o exemplo. Mas o que eu estou falando para vocês? É um discurso. Ele é muito mais um discurso do que uma realidade de integração social, uma realidade de integração política, de igualdade de direitos. Se usa uma ideia de que há na sociedade uma mestiçagem para se dizer que o Brasil não tem conflito racial e que negros, brancos e indígenas convivem bem. Mas esse discurso se faz muito com base nesses três grupos. E o que é interessante, né? Brancos, negros e indígenas. Que aqueles sujeitos italianos, alemães que estão entrando, eles vão entrando no grupo branco. Paulatinamente, eles vão se incorporando ao longo da história esse lugar. E eles não se veem como imigrantes, eles se veem, inclusive, começam a se colocar contra os negros. Tem uma questão que eu sempre falo na aula, né? Hoje tem muito isso, né? No Brasil, essas cisas que tem, ainda mais estados que tem uma presença italiana ou alemã muito forte, né? Mas quando os italianos chegam no Brasil, no século XIX, há revoltas e revoltas de italianos e negros contra os senhores. Eles se juntam muitas vezes para contestar o poder senhorial, as más condições de trabalho e tudo mais. Mas depois se começa a construir um discurso para separar esses dois sujeitos, igual a gente vê hoje no Brasil, né? Ah, eu sou italiano, não sei o quê, e muitas vezes é contra a discussão da questão racial, é contra você ter direito para a população negra, é contra discutir violência no país, enfim. A gente pensar como isso é uma construção histórica também, e uma construção das estruturas de poder também nesse país. Beleza? Então, é muita coisa, mas para a gente pegar isso um pouco. E eu acho que é sempre assim, eu acho que uma coisa é pensar e escutar, ler e acessar arte ou intelectuais negros que falam sobre isso, né? Eu sempre falo, quando a gente escuta, por exemplo, rap, a gente consegue ter uma outra noção de Brasil que é muito diferente, muitas vezes, dos sociólogos. E está dada a nossa história ali, né? O rap conta uma história, o samba conta uma história do Brasil, que não é aquela dos livros, que não é aquela ali da mídia, do cinema, muitas vezes. Beleza? Enfim, minha gente, coisa para dedéu. Inclusive, pessoal, para a gente ir encerrando, né, falando de pessoas negras, a gente vai, para a gente pensar, para fazer a grande metáfora do final, né? A gente vai ler um autor negro na próxima aula, né? Que é o nosso digníssimo Machado de Assis, que por muito tempo foi embranquecido, né? Porque um negro não poderia escrever como Machado de Assis, né? Como que um negro vai escrever na fina flor das letras portuguesa como Machado escreveu, né? Tanto que ele foi embranquecido por muito tempo e só recentemente se começa a visibilizar Machado de Assis como um sujeito negro. E é outra coisa, né? Não é só visibilizar a imagem do Machado de Assis, mas como desde o Roberto Schwartz, lá nos anos 70, começa a fazer, de que o Machado de Assis não era alguém que passava pano para a escravidão, alguém que legitimava o sistema, alguém que nunca escreveu sobre a escravidão, como muitos críticos literários falaram ao longo da história. Mas Machado de Assis talvez tenha sido, do ponto de vista intelectual, o nosso maior crítico da escravidão no Brasil. E eu acho que ele fazia da maneira dele, num contexto, uma sociedade que não queria críticas diretas. Mas ele criticou como ninguém aquelas relações. Então, a gente vai pensar isso um pouco, né? Como é que a gente consegue ler o Machado de Assis a partir dessa perspectiva? O Machado de Assis a contrapelo, como a história fala, né? O que está oculto ali na literatura dele? Beleza, minha gente? A gente não vai ler um dos clássicos dele, né? A gente vai ler um da fase do romantismo ainda, mas a gente vai ler Helena. Professor, suave, minha gente. Diga aí, Matheus. Só fazer um comentário. Uma colega disse que seria racismo quando uma notícia ou a mídia destaca a cor de uma pessoa que está em uma posição de destaque. Queria só fazer uma diferenciação, que quando, por exemplo, o autor José Alencar ele destaca a cor de alguém, ele está fazendo isso para desumanizar aquela pessoa, para tirar a humanidade daquela pessoa e torná-lo outro. Ou seja, se ele é o outro, ele é outra pessoa, então ele pode sofrer violência, etc. Hoje, quando a mídia
com exceções, quando a gente vê uma notícia que destaca a cor da pessoa negra, na realidade aquilo ali é muito mais uma crítica à instituição, por exemplo, o Ministério Público, o Judiciário, que tem um número baixíssimo de negros, do que um comentário quanto às qualidades daquela pessoa que está em determinada posição, do que a competência dela. Ou o IDP, por exemplo. O IDP, eu acho que 3, 4 professores negros. Então, quando eu digo que determinado professor é negro, eu não estou falando do professor, estou falando da instituição. É muito mais uma crítica à instituição do que um comentário em si, à pessoa. Por fim, eu fui seu aluno um ano atrás em Direito e Literatura e eu estou olhando aqui o pessoal, eu acho que a maioria das pessoas aqui são de formação social, do primeiro semestre. Ah, que Eu legal. acho que é, Matheus. Eu lembro de tu, né? pô. Eu lembro de tu, cara. Sim, eu estou no 9º semestre já e como quarentena, né? Então eu não conheço o pessoal aqui. É um pouco estranho. Não, cara. Pô, mas eu fico feliz demais quando ex-alunos meus vêm para os grupos e tudo. Não, Mostra que pelo menos essa matéria... Eu vim matar a saudade, né? Porque 9º semestre, eu estou só estudando para concurso agora, então é um pouco chato, você acaba ficando um pouco burro, né? Então eu vim aqui para dar uma espairecida. Porra, massa demais, Matheus. Massa demais, cara. Seja bem-vindo aí e continue aí nos próximos encontros também. Tu sabe que eu estou sempre disponível aí também para outras conversas e tudo mais. Esse final de semestre eu sei que tem muita final de curso, né? Monografia, decisão. Mas estamos por aí, cara. Bom demais de saber que tu continua interessado nessas coisas também. Beleza? Kessia levantou a mão. Diga aí, Kessia. Então, professor, fui eu aquela que fiz esse comentário, talvez eu possa ter me expressado mal, mas eu quis dizer exatamente nesse sentido que acho que é Matheus disse, não sei o nome dele, não está aparecendo mais aqui, mas isso é muito engraçado porque, por exemplo, a mídia, normalmente, ela exalta o nome de uma pessoa, não quando ela está numa posição alta, tipo uma pessoa negra, e sim, por exemplo, para falar que, sei lá, um traficante, aí coloca o nome negro, foi preso, sei lá, no Rio de Janeiro. Então, assim, o nome negro, tipo assim, sempre aparece como se fosse uma característica que, tipo, fosse levada em conta. Por exemplo, a pessoa foi presa porque ela é negra. A pessoa aconteceu alguma coisa com ela, ela cometeu algum crime por causa da cor dela, entendeu? Então, assim, normalmente, essas características que não deveriam ser levadas em conta, por exemplo, eu falar de uma pessoa... eu não deveria, tipo, levar isso em conta para descrever as ações delas, e sim o comportamento. Então, eu acho que é bem por esse lado mesmo. Inclusive, o meu pai, ele é negro, e normalmente isso acontece muito com ele. Então, assim, as pessoas não fazem comentários comuns. Normalmente falam, você é negro, você tá aqui, coisas assim do tipo. Uhum. Não, entendi, concordo demais com vocês dois, assim, e é muito isso, né? Eu, por exemplo, muitas vezes, né? Ainda mais depois... quando eu falo isso, minha gente, é para a gente não ser contra as políticas de representatividade ou de estar as pessoas nos lugares, né? Mas muitas vezes, em alguns lugares que eu já fui, que eu já estive, eu sei que as pessoas não falam isso abertamente, mas na própria pós-graduação, no doutorado, eu já senti isso várias vezes. Falo, o Marcos só está aqui falando essas coisas porque ele é negro. Só está aqui, só entrou no doutorado porque ele é negro. Tem uma coisa colocada nesse sentido, né? Só está nesse lugar porque hoje em dia tem essa abertura aí, essas brechas para as pessoas negras, cotas, as pessoas tentam abrir, esse tipo de coisa. Então, ressalta, é como se as pessoas deixam de ver o que você tem de características, de atributos bons, de habilidades, para pensar ali pelo meio do viés racial, né? Só entrou por causa disso. Na época das cotas foi muito isso no UNB também, né? Você está aqui porque você é cotista, você só pode ser cotista. Tinha isso, inclusive, né? Todo estudante negro estava no UNB em cursos bem concorridos, né? Como direito, engenharia, mas em outros também. Eu lembro quando eu comecei nas sociais, tinha isso, né? As pessoas meio que tinha aquela coisa meio implícita de meio que mapear os cotistas na sala para meio que colocar eles ali. Eles não passaram pelo Universal e tudo mais. Enfim, essa é a questão colocada, né? E ninguém está aí para qual foi a nota que você tirou, se você é bom aluno ou não, se você publica mais do que os outros ou não. Enfim, essa é a questão colocada, que eu acho que foi um pouco que vocês colocaram também, né? De como a Sueli Carneiro, né, que é uma intelectual negra, ela fala muito isso, né? Uma filósofa, ela diz: o negro, ele chega... A identidade do negro não é a identidade, ou o nosso CV, o nosso currículo. A identidade do negro é a pele dela.
Ali é o primeiro cartão de visitas. Aí você tem que depois tentar desconstruir o que aquele cartão de visitas disse sobre você, né? Enfim, né, eu vou dar só um exemplo, minha gente, porque isso aqui, já que a gente está falando dessas coisas, mas, por exemplo, no IDP eu já fui confundido na sala de professores com pessoas da limpeza ou com pessoas da informática. A gente pensar como é que se atribui os lugares, né? Pessoa, do meu jeito, jovem, obviamente, mas do jeito que eu sou, só posso estar ali, mas eu posso estar ali desde que eu não seja professor. Só posso ser outra coisa, esse tipo de pessoa. A gente pensar como o imaginário racial vai sendo colocado, né? Enfim, a Júlia colocando isso. Diga aí, Matheus. Primeiro, professor, algumas pessoas comentaram aí que não são do IDP, tem uma do Pará, tem uma outra, acho que é do Mato Grosso. Elas perguntaram se poderiam, acho que podem, né? Sem problema, acho Pode, que é aberto. vou botar aqui as coisas, Sara e Ana. Vocês estão no grupo do WhatsApp, Sara e Ana? Vou botar aqui de novo para vocês poderem entrar. Isso, Mato Grosso do Sul, desculpa. Não, vocês são mais que bem-vindas. Então, eu gosto demais quando tem gente de fora. E me falem na próxima também, pô. Não sinto acanhados, não. Só deixa eu pegar aqui o negócio. Mas vai falando aí, Matheus, quando eu copio aqui. Sim, é que a Kércia me respondeu e o comentário dela, ela deu um exemplo que faz todo sentido se a gente for relacionar com o autor de hoje, né? Que é de desumanizar o negro. E aí eu pensei tava até comentando com minha mãe, que a Globo, a mídia de modo geral, não vou nem falar sobre os jornais sensacionalistas, vou falar agora coisa recente da Globo mesmo. Quando vai passar sobre aglomeração na praia ou em festa, é sempre festa ou aglomeração na praia com pessoas negras. Como se só aquelas pessoas estivessem fazendo aglomeração durante a pandemia. Aquilo ali não é à toa, não é que eles foram gravar numa praia e por acaso só tinha negro. Não. Aquilo ali, de novo, é um processo de desumanização, é para tentar estigmatizar. Uhum. Que é isso, né, Matheus? Não sei se você lembra, cara. São vários exemplos, mas eu tenho um que eu sempre trago, né? São dois agora, que esse agora eu lembrei, esse também é bom. Mas para a gente pensar, né? Não tem lugar no Rio de Janeiro, ao meu ver, que tem mais crime mesmo, assim, com fuzil, com gente que foi assassinado, que tem relação com assassino de vereadora, do que o condomínio do presidente da República. São vários crimes que aconteceram, pessoas que são criminosas naquele condomínio, né? Mas ninguém pensa que o condomínio na Barra é um lugar de criminosos, né? E aí, duas vezes aconteceu no ano passado, da Globo, no G1, soltar uma chamada no Twitter chamando a Cidade de Deus de bunker de criminosos, né? Cidade de Deus imensa, daquele tamanho, não viu um bunker de criminosos, né? Como isso está colocado, né? Como isso, obviamente, tem a ver com classe, mas também tem a ver com raça, né? Cidade de Deus é vista como um bairro negro, né? Então tem muito colocado. E no Brasília, né? A gente está falando de Brasília, de pensar, né? Brasília, o lugar que mais usa droga em Brasília é o Lago Norte e Asa Norte. A polícia, inclusive, sabe, esse exemplo eu sempre em sala de aula que é muito bom. A polícia sabe a hora que as pessoas estão usando droga. Como é que se sabe? Porque a UNB fez uma pesquisa, né? Por meio das fezes das pessoas, dos dejetos, a UNB foi lá e descobriu quais são os lugares que consomem mais droga. E a Asa Norte e do Lago Norte, né? Para quem não é de Brasília, são dois bairros de classe alta, classe bem alta, consomem muita droga e consomem muita droga, especialmente no sábado e na sexta-noite. Nossa, tem até um horário que o povo consome droga. No entanto, quando você pega as representações da mídia ou da polícia, inclusive isso tem efeitos práticos, né, porque a polícia não faz operação no Lago Norte nem na Asa Norte, os lugares que vão usar droga é Ceilândia, Riacho Fundo, Sobradinho e tudo, Águas Lindas, as cidades satélites ou das redondezas de Goiás. Como é que isso é colocado, né? Como é que essas relações estão presentes, né? Quem é o criminoso antes de ser? E quem não é o criminoso mesmo sendo? Eu acho que essa é a questão para a gente ficar pensar isso um pouco, né? Enfim, né? O exemplo do Renan da Penha e do nosso digníssimo, como é que é? A amiga minha que ama, velho. Lá na Bahia, que tem todo ano o Universo Paralelo, né? Qual que usa mais droga, né? O Baile da Gaiola ou o Universo Paralelo? Droga ilícita. Eu duvido, minha gente. Inclusive, o povo do Universo Paralelo tem que ser estudado, porque o nível de droga ali é imenso. Assim. Enfim, qual é o que usa mais droga? Mas qual é o que foi criminalizado? Que o DJ, que é o maior produtor cultural do Brasil hoje, que é o Renan da Penha, ficou 1 ano preso. Isso aconteceria com o branco? Não, né? Enfim, minha gente.
de pensar isso um pouco, né? O povo Sara rindo ali, né? Não, mas que o povo eu tenho uns amigos que gostam de música eletrônica, é uma coisa. Eu bebo muito, eu uso drogas, né, minha gente? Assim, não sou uma pessoa desse tipo, assim, eu uso drogas, tudo, não sei o quê. Mas o povo ali realmente se passa. Diga aí, Kess. O professor já passou o horário, vamos discutindo aí. Fala, Kess. O professor, tem o caso do Rafael Braga, que ele foi preso e ele passou durante muito tempo, inclusive se retratado em várias letras de rap, justamente porque colocam assim a prisão dele junto com a pessoa que foi presa na mesma época e que ficou 2 dias, enquanto ele passou eu não sei exatamente o tempo, mas acho que passou vários meses preso. Foi mais de ano que o Rafael Braga ficou preso por estar com pinho-sol na mochila, né? Uma pessoa ser presa por estar com pinho-sol na mochila, né? Eu orientei uma monografia sobre isso e como foi ratificado pelos tribunais, não só pela primeira instância, né? Foi ali, depois subiu os mais superiores e tudo mais. Isso acontece, né, minha gente? A primeira pessoa que foi morta com Covid no Brasil foi uma pessoa que foi pega com gramas pequenas, muito uma quantidade ínfima de maconha. Estava presa ali, esperando para ser julgada, e morreu de Covid no presídio. Enfim, a gente pensar isso um pouco, né? Como isso permeia o nosso imaginário até hoje, e não é só imaginário, né? É reafirmado e constitui as relações das instituições no Brasil, entre elas o poder judiciário. Beleza, pessoal, é muita coisa, né? A gente aqui já falou, mas agora já estamos no Rafael Braga já, né? A gente foi longe. Enfim, pessoal, é isso. O professor até falando que usa droga, né, minha gente? Droga é café, Tilenol, é açúcar, isso não é droga, só para esclarecer aí. Tá bom, pessoal? Podemos ir encerrando? Tudo beleza? O povo rindo ali. Tudo tranquilo. O professor falando de estereótipo, né? Eu vou lá e fico fazendo piada, reforçando estereótipo também, né? Não dá certo isso, não. Então, beleza, pessoal. Quem não entrou no grupo, eu vi que o povo entrou agora, massa demais, assim. E qualquer coisa, é só mandar mensagem lá. Eu já vou mandar agora o próximo livro, porque é daqui a 3 semanas, se eu não estou enganado, ou 4, 3 semanas a gente vai ler Helena, lá do Machado, dia 29/4. Um beijo, pessoal. A gente se vê, portanto, daqui a 3 semanas. Um beijo, beijo é Machado. Vamos lá pensar no homem lá, que o cara é bom. Quer falar, Isa? Não, só ia dizer tchau. Até a próxima reunião. Não, beleza, Isa. Bom demais. Hoje você trouxe o Clóvis Moura aí. Gostei que você pegou lá do outro grupo e, pô, vou dar uma olhada nesse tal desse Clóvis Moura aí. Tu gostou dele, mano? Inclusive? Eu ainda tô lendo, professor, mas tá sendo bem legal. Tá fechando muitos links, assim, ele tá ajudando. Eu tinha muito conhecimento espaço, assim, aí tá fechando, assim. É bom, pô. E esse Sociologia do Negro Brasileiro é bom que ele é bem assim, bem objetivo as coisas, bem claro, né? Ele vai falando, é top. Eu gosto bastante desse livro. Beleza, então, pessoal. Não, o que é? Diga aí. Ele escreve muito bem, assim, uma linguagem muito boa, muito acessível. É uma coisa que eu tô gostando bastante. É isso, pô. Sempre eu passo a informação social do Brasil porque eu gosto desse estilo dele, assim, especialmente nesse livro, que é bem acessível mesmo, assim, né? É um livro sociológico, mas ao mesmo tempo fácil, tranquilo de ler. Então, beleza, pessoal. Aliás, rapidinho, é porque eu não fui só aluna, né? Eu entrei no IDP em 2017, aí eu tranquei, aí eu voltei. Mas eu queria saber assim, se seria possível, tudo mais, se eu pudesse me mandar a ementa do seu curso de formação social do Brasil, assim, para me relembrar de algumas coisas até tipo, a época que eu tive. Não, mando sim. Vou mandar para você. Me cobra no WhatsApp que eu te mando, senão você sabe que eu esqueço quando eu não sou cobrado. Tá bom? Que eu te mando. Beleza? Então tá, pessoal. Um beijão para vocês aí. E aí a gente vai se falando lá no grupo, qualquer coisa, só chamar. Beijo, pessoal. Bom resto de quinta e já boa entrada no final de semana também. Tamo junto.